Oi, lindezas! Deixa eu ir arrumando tudo aqui enquanto vocês chegam. Deixa eu marcar a Kikinha, que foi quem pediu a live, pra gente falar sobre sintético. Vamos chegando, a gente vai conversar hoje sobre tipos de sintético, porque tem muita gente que tem muita dúvida, né? De quais são os sintéticos que podem ser usados, quais são os sintéticos que não podem ser usados. E aí eu vou falar um pouquinho sobre tipos de sintético para vocês entenderem. Tem alguém por aí? Até agora para mim aparece que tem 11 pessoas, só que eu não consigo ver nenhum comentário, nenhum oizinho. Pode ser que esteja com algum delay. Me desculpa, eu sei que eu atrasei 15. É porque hoje teve reunião na creche da minha filha e eu tinha esquecido completamente dessa reunião. Oi, Jocélia, tudo bom? Oi, Carla, boa tarde. Beijos pro Rio de Janeiro. Oi, tudo bom, Kikinha? Marinês. Sejam todas bem-vindas. Vou falar um pouquinho sobre sintético. O que eu sei, tá, gente, de sintético? Oi, Lilian, tudo bom, Juju? Queria pedir desculpa esses 15 minutos de atraso. Eu tive que vir correndo. Oi, boa tarde, Leo. Leo, vi que você tem uma mensagem inbox pra mim. Eu já vou lá ver, que eu ainda não vi. Tem um monte de inbox, tem um monte de WhatsApp, eu já vou responder. Tá bom? Oi, Rosana. Sejam todas bem-vindas. Lindezas, a Kika fez um post hoje falando a respeito de tipos de sintético que pode ser usado, que não pode ser usado. Tudo bom, Flávia? Desculpa, gente, eu tô assim sem maquiagem, sem nada, mas o que importa é a informação, né? Boa tarde, gente. Leandro Aliene é meu super parceiro. Ele que me deu uma linda máquina de bordar NQ1400 que eu tô devendo um vídeo pra vocês. Tá assim, uma correria, gente, montando todos os passo a passo, montando mochila de dandara, fazendo um monte de coisa. Tá muito corrido, mas eu vou fazer pra vocês o vídeo que eu prometi, né? E nomes, né, amiga? Precisa, tem um monte de nome, gente. O Brasil é gigantesco, gente. Sintético tem muitos nomes. É por isso que eu falo pra vocês não se prenderem a nomes. Vocês têm que se prender ao tipo do sintético, tá? Sabrina, não fica preocupada, vai ficar gravado aqui pra vocês. Tá bom? Então tem um monte de tipo de sintético. E se vocês forem, por exemplo, gente, a Ive pegou um sintético, que é o sintético que ela chama de perolizado, que é este daqui, ó. E ele tem outro nome nas lojas. Então cada vendedor coloca o nome que dá na telha dele. Vai falar o que podemos usar na máquina doméstica? Vou falar sobre máquina doméstica, vou falar sobre o que pode ser bordado na bordadeira, dos sintéticos, vou falar sobre tudo isso de uma forma bem sucinta para também que não fique um vídeo muito longo, muito cansativo. E porque eu tô fazendo 1000 coisas aqui, eu tô desenvolvendo um projeto e depois eu vou mostrar pra vocês. Um projetinho novo. Tá? Um projeto novo com um aplicador de strass e com bordado. Vocês vão amar. Vocês têm dúvidas sobre como borda no sintético, eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, gente. Tem vários tipos de sintético e vários nomes. O que eu recomendo pra vocês, gente? Use o que você quiser. Não precisa falar assim, eu só vou usar o perolizado porque a Samila usa o perolizado. Gente, eu já usei toalha de mesa, eu já usei tricoline, eu já usei o tecido que eu tirei da cortina. Você pode usar o que você quiser. O projeto não muda dependendo do seu tecido, entendeu? O que você tem que saber, dependendo do tipo do tecido que você usar, seja ele algodão ou sintético, você vai ter que fazer uma estrutura para ele. Tem pessoas que gostam de peças menos estruturadas e tem pessoas que gostam de peças bem estruturadas. Eu amo peça bem estruturada, bem firme. Por conta disso, eu sempre busco estruturadores. Para mim, o principal de uma peça é a estrutura. Eu não gosto de peça embarrigando, eu não gosto de peça toda troncha, toda caída, molenga. Eu não gosto. Por isso, eu não uso manta R1 e manta R2, porque manta, como eu já falei pra vocês, são fibras acrílicas prensadas e com manusear, com o tempo, essas fibras se quebram e ela pega e perde a estrutura. Por isso eu não uso. Quer utilizar?
Entre R1 e R2, a R2 ela dura um pouco mais, porque ela tem resina dos dois lados. Essa resina segura por mais tempo, mas ela vai perder a estrutura do mesmo jeito. Hoje, você gosta de usar a estrutura de espuma de 3 milímetros? Eu gosto muito da entretela de tecido, que é um tecido 100% algodão, e ele não perde a estrutura. Sabe gola de camisa, colarinho? Você pode lavar 300 vezes, não é? Mas fica firme. Onde eu posso encontrar o tecido que está atrás de você? Esse tecido da cortina, você pode encontrar na Niase Chofe 25 de março, no 5º andar, onde vende cortina. Ai, que chique, eu comprei de tecido. É muito bom, gente. A entretela é um tecido bem firme, 100% algodão, e tem vários tipos de entretela. Tem mais fininhas e tem mais grossa. E eu utilizo a gramatura 100, que ela estrutura bastante, ela reforça o tecido, ela valoriza a cor do tricoline e ela estrutura maravilhosamente bem. Se você não tiver entretela, você pode utilizar a espuma de baixa densidade. Baixa densidade é uma espuma cinza, que ela é uma espuma bem densa, bem firme e tem meio centímetro. E você pode utilizar o que agora está sendo assim mais utilizado ao meu ver, que é o TNT. O TNT você acha ele 80, 100, 120 e 150. E aí você pode usar o que você quiser dele. O TNT, gente, ele não tem cola. Isso que é o motivo porque eu não uso tanto o TNT, porque eu tenho que passar uma cola spray para depois vir e estruturar, tá bom? E aí sim ele vai ficar firme, mas você vai precisar do kitzinho. Se você não tiver cola spray, pode passar cola de contato, pode passar aquela cascorês também que dá certo, pode passar cola pano se for tecido algodão. TNT não pode passar de forma nenhuma. Colocou o TNT na peça, você tem que colocar uma tag gigantesca escrito para sua cliente que não pode passar, porque o TNT derrete. A cola cascorês é uma que você compra, um tubo grande. Tem a tarja azul e a tarja preta. Você pode usar para fazer também a dublagem com essa cola, tá? Que é uma que o Rafael Bernardi já fez vídeos, inclusive, e dá super certo. Qual o tamanho da trêmula que você vende? Com a largura da entretela, tem 1,50 m a entretela. Oi, Verinha Guimarães, minha super parceira nas etiquetas sintéticas. Beijos, Verinha, nas gravações a laser, a Vera arrasa. Estou amando o TNT com um acoplado. Ah, tem um acoplado também, deixa eu puxar pra cá. Deixa eu tirar tudo daqui, porque aí já sai todos os meus sintéticos, todos os meus estruturadores e eu consigo mostrar pra vocês, ó. TNT 150, então é este daqui. Ele não pode ver ferro de jeito nenhum, porque ele derrete. Mas, ó, ele é bem firme, ele é bem rígido, ó. Ele deixa uma estrutura excelente. Entretela é esta daqui, ó, que eu utilizo, 100% algodão. Ó, coloca a mão, você não enxerga do outro lado, tá vendo, ó? Ela é grossa, ela tem um lado resinado, ó, e o outro lado é só o algodão. Então, você coloca o avesso do seu tecido, direito do tecido, olhando para a base de passar, lado da entretela que tem a resina, olhando para o avesso, e o ferro em cima do algodão. Você passa ferro seco, sem água, temperatura algodão, e você vai prensar. Tudo que tem resina, manta e entretela, você não passa. Você prensa. O que é prensar? Você coloca o ferro, faz força em cima do ferro e desliza ele de forma lenta. Porque desta forma, você vai fazer com que a resina, ela vai virar tipo uma gosminha e a força que você tá fazendo, ela vai penetrar na trama. Então é por isso que você tem que prensar, não passar. Pode lavar peças com TNT? Pode lavar peças com TNT, não pode passar. Se for fazer a peça com tecido, melhor usar R1 ou entretela ou R2. Exatamente. O TNT, gente, ele aguenta água, tá? Ele aguenta água. O que ele não aguenta é temperatura. Ele derrete. Assim como, por exemplo, o nylon 600, que as pessoas usam. Que estrutura você usa além da entretela? Então, você pode usar a manta, que é esta daqui, ó, fibra. Tá vendo? Essa aqui é a gramatura 200. É legal para fazer fundo de mochila, porque ela é bem grossa, mas ela perde a estrutura.
Então, se você associar, por exemplo, a manta, eu indico que você use um TNT, pelo menos 80 junto com ela, mas aí você tem que fazer a conta, porque vai agregar custo na sua peça final. Você pode usar a manta gramatura 100, que é esta mais fininha, tá vendo? E aí ela vai perder a estrutura mais rápido ainda. Você pode usar espuma, eu tô sem espuma aqui. Você pode usar o EVA. Esse EVA tem lá na Personal Papers, ele tem 1,40 m, então ele é legal para fazer fundo de... Ele é legal para fazer peças, por exemplo, fundo de mala, que tem bastante amplitude. É o mesmo EVA que vende na papelaria, 2 milímetros, ó. Só que este daqui, ele vem dublado em um TNT. Então facilita a fixação, é um TNTzinho, ó. Tá vendo? Foi feita a dublagem, uma dublagem industrial, então ele não solta. Você tem também o que é feito com encaixarréu, tá? E você tem os nylon acoplado, que é essa daqui, ó. Este é o nylon acoplado. De um lado ele é nylon e do outro lado ele é uma espuminha. Pode utilizar? Pode, mas não pode passar ferro também, porque ele derrete. E ele faz barulhinho assim, ó. Ele fica uma estrutura mais delicada. Para uma peça abaixo de 35 centímetros, ele funciona bem, porque ele não vai ter como embarrigar a peça. Mas uma peça acima de 35 centímetros de altura, ele já acaba embarrigando, ele não consegue estruturar tão bem, certo? Então você tem uma gama gigantesca de estruturadores. Você tem o nylon, inclusive, em várias cores, né? Que algumas pessoas gostam de usar ele como forro. Eu, particularmente, acho que usar ele como forro, você vai baratear a sua peça, vai deixar ela com uma cara de coisinha um pouco barata. Vai agregar menos valor, digamos assim, na peça final. Tá? Vala do nylon dublado. Esse é o nylon dublado, que as pessoas chamam de nylon dublado, ou nylon acoplado, ou espuma. Tá vendo? Essa daqui, espuma acoplada. Que é essa, um lado é nylon e o outro é uma espuminha. E tem a espuma torneada. Que é essa daqui, ó. Essa é a espuma torneada. Ela é um pouquinho mais grossa, essa não é a baixa densidade, então por isso que ela ocupa um pouco mais de espaço. A Eve tem lá na Personal Papers e ela lançou essa semana aqui, eu tenho um pedaço dela. A lona 220. O que é a lona 220, ó, gente? É esta daqui, ó. Ela é engomada dos dois lados, então ela fica bem firme e ela tem uma gramatura 220. Então ela é mais do que um TNT. Você pode usar ela como tecido de forro, que foi o que eu fiz na minha mochila, na mochila da Dandara, ou você pode usar ela como se fosse um TNT. Você vai colocar ela, aqui um pedaço grande para vocês verem. Você vai colocar ela junto com o seu tecido e ó como ela é firme, tá vendo, gente? Ela é bem durinha. O nylon 600, muita gente gosta de usar o nylon 600. Eu, Samila, não gosto de usar nylon 600, porque o nylon 600 é pesado. Então, a estrutura que ele dá, ele cobra. Você vai colocar ele, deixa eu pegar um pedaço dele, eu tenho um pedacinho dele cortado aqui em algum lugar. Ó. O nylon 600, ele tem um lado, que é plástico, e o outro lado parece uma lona, tá vendo? Ó? Ele é impermeável. Só que ele é pesado. Se você for fazer a peça, quando você finalizar a peça, você vai achar que a peça tá bem mais pesada, porque só o nylon já pesa, tá? A lona que a Eve mostrou essa semana, e que eu já testei, essa 220, ela tem um custo baixo e ela é muito leve. Então, ela não agrega peso à peça, o que é bem legal. Porque ninguém merece, né, gente? Andar com uma bolsa vazia e a bolsa tá pesando. Não é crossfit agora. Você tem que andar com um negócio bonito, estruturado e leve, funcional. Estruturadores são isso, gente. Você pode usar, gente, de estruturador o próprio sintético. O Rafael Bernardes faz muito isso. Por exemplo, aqui tá o perolizado. Ah, mas eu quero estruturar. Você vem aqui e dobra, cola ele aqui um no outro e vai estruturar. Então, é uma questão de você usar o que você tem. Não tem muito regra do que você faz. Ah, isso pode, isso não pode.
Prefiro usar o TNC por ser mais leve. Então, Bru, é isso que eu acho, que o 600 pesa muito. Eu não gosto dele por conta... Tipo, para fazer uma mochila, no final a mochila tá um peso gigantesco. Tá? Então, gente, se joga, faça testes, use, abuse. Vamos falar agora de fixação de estruturador. Você pode utilizar várias coisas para fixar. Como eu disse, você pode usar aquela cola branca da Cascorês, que é um grandão assim. Aí não pode ser lavada a peça. Você pode utilizar em tecido de algodão a cola pano. Você pode utilizar a cola de contato. A cola de contato você vai ter que passar de um lado e do outro lado, porque cola de contato só cola onde tem cola. Ou você pode usar os meus queridinhos, que são as colas sprays. Tem a permanente e tem a reposicionável, tá? Tem essas dois tipos de cola. Aquela espuminha branca, eu uso de 3 milímetros. Ela deforma igual a manta. Minha peça faz pouco tempo e não deu pra perceber isso. A espuma, ela não deforma igual manta, porque a espuma não são fibras prensadas. A espuma é uma trama, então ela não deforma. Mas eu indico espuma de baixa densidade, que é uma espuma cinza. Você vai tocar nela, é a mesma espuma que utiliza em sofá. Sabe sofá quando você senta e depois de um tempo ele fica um buraco? Essa é a espuma branca. Aquele sofá que você sempre senta e ele não deforma é uma espuma de baixa densidade. Ele aguenta muito peso. Então, por isso que eu indico. Eu comprava aqui na região da Lapa, perto do terminal Lapa, aqui em São Paulo. Já ouvi falar de estrutura com papelão. Tem um estruturador que chama recouro. O que é o recouro? São vários restos de couro. A empresa pega esse monte de pedaço de couro. Vamos supor, o boi é grande, né, gente? Tem uns pedaços assim que não dá para utilizar na indústria. Então, corta-se aquele pedaço. Aqueles pedaços, eles são triturados e eles são distribuídos como se fosse um papelão, que é o que a gente chama de recouro ou papel couro. Dá na mesma. Tá? É um papel bem firme, só que esse tipo de coisa, papelão, papel couro, nada disso pode ser lavado, porque senão ele vai desestruturar. Eu, Samila, não lavo minhas bolsas. Bolsa é para você usar, para você limpar, tudo bem, mas lavar, chegar a bater em uma máquina, eu não faço. Por isso eu coloco a tag, que ela pode ser limpa, higienizada, porém não lavada, não alvejada. Mas principalmente peça em sintético, gente, a gente não lava. Se você usar qualquer tipo de estruturador, como papelão, pode ter gente que gosta de usar o papel Paraná, que é esses daqui, ó. Pra fazer também, pode usar, mas aí não vai poder ver água, porque se molhar vai estragar. A espuma não deforma como a manta. Não deforma. Oi, gente. Oi pra todo mundo que tá chegando. A Cascorês tem na Personal, chama PVA aí, ó, gente. Tem na Personal. Quem quiser a Cascorês você vai passar ela com um rolinho pra ficar bem uniforme em todo o seu trabalho. Aí você vem, por exemplo, com TNT e cola. E aí você faz uma dublagem, deixa secar bonitinho, dá certo também. Mas não é indicado a lavagem, tá bom? Posso passar esse spray entre PVC e TNT para ficar firme? Pode. Então, gente, vamos falar sobre as colas spray. A lona 220 não é impermeável, é uma lona. A Ivy não tem o recouro também. Lona 220, feltrinho ou feltro, posso passar se eu estruturar? Não, nenhuma delas. O feltro também estraga, o feltrinho estraga também. O único que aceita ferro é a... Como é que é o nome daquele que é grosso? Não é feltro que chama? Deixa eu ver se eu lembro. Ai, gente, que usa em luva térmica. Esqueci o nome. Que é como se fosse um feltro grosso que a gente usa em luva térmica, porque ele não... Forrobel. O forrobel, ele pode ser passado. Feltro, feltrinho, nada disso pode ser passado, nem TNT. Lona 220 você pode passar a ferro, não tem problema. Onde encontra o recouro? Na região da Rangel Pestana, no Brás. Cris, só vai colar, não vai estruturar. Cristina, só vai colar, não vai estruturar. A lona 220 não é impermeável. Onde acho forrobel, aqui forrobel, dá pra estruturar com sarja, com brim, com lona leve, com um monte de coisa, gente. Dá pra você estruturar com o que você quiser, gente.
Quero uma bolsa de bebê em PVC, acho muito mole, queria mais firme. Eu não uso PVC, vocês sabem, PVC é muito, muito, muito frágil. O PVC, quando você faz um recorte, caixa de leite, quando você fura para colocar um ilhós, ele fragiliza. Na temperatura ele fragiliza mais ainda. Nos cantos ele rasga, porque a fixação entre a parte de plástico, a parte externa de plástico, e a manta é pouca. Então já teve 2 vezes que clientes me pediram o trocador, a bolsa trocador, e me pediram com o PVC. O que eu tive que fazer? Eu estruturei ele com a entretela, porque assim ele grudou as 2 estruturas e ele ficou mais reforçado. Você pode passar o spray permanente e aí você põe o TNT. Eu não indico que você coloque o reposicionável, porque se você passar o spray reposicionável e colar o TNT, depois ele vai soltar e o tecido vai voltar a ser frágil. Você tem que colar alguma coisa ao PVC para ele estruturar. Vamos ver. Pronto. Vamos falar um pouquinho agora de cola, ó. Tem esta cola aqui, é da Tech Bond, você acha lá na Personal. Tem esta cola aqui, ó, que é da West Press, você acha ela lá na LN Acessórios, o Leandro me mandou ela. Qual a diferença das colas? Essa tem a reposicionável, tá, gente? Ignora que essa é a permanente. Qual a diferença das colas reposicionáveis? Por exemplo, da West Press para da Toque Cri e para da Tech Bond. O cheiro e o custo. A mais barata que tem é da West Press. É uma marca bem barata, ela tem um cheiro bem forte e a fixação dela é bem forte também. Porém, para você limpar o ambiente é muito difícil, porque ela adesiva a alma inteira, sabe? Ela adesiva até o fim da sua vida. E se você adesivar a sua mão, você vai ficar com a mão adesivada para todo o sempre, se conforme com isso. Dá para passar o tira-grude, que eu já mostrei para vocês, que é isso daqui, ó. Que é esse olhinho, que você encontra em negócio de carro. Eu aqui comprei no Mercado Car. Tá vendo? Tira-grude. Você passa em um pano e esfrega. Ele tira graxas, chicletes, giz de cera, um monte de coisa. Mas ela é bem forte, dá bastante trabalho para soltar. O que eu recomendo? Para quem trabalha com produção, sabe? Produção, que usa muito a cola. Essa cola compensa por conta do baixo custo. Porque gasta-se muita cola, então compensa. Você abre todas as janelas, você pega um papelão, papel craft, cobre toda a sua área, as paredes, o teto, sua mão, se veste com uma roupa que você não vai precisar nunca mais usar, e aí você usa esta cola. Ok, perfeito. Terminou de usar, você vem aqui, ó, e limpa o bico para não ficar crosta, porque se ficar crosta aqui, depois quando você espirrar, vai vazar para lados que você não quer. Aí, Sam, mas eu quero investir um pouco mais. Aí você pode ir para uma da Toque Cri ou da Tech Bond. Entre Toque Cri e Tech Bond, eu prefiro Tech Bond. E Desculpa. E o valor dela é praticamente igual, tá? Só que a da Tech Bond não tem cheiro nenhum, zero de cheiro. A reposicionável, se você jogar na sua mão, você depois correr, antes dela secar, pelo amor de Deus, tá? Você passou sem querer, você vai lá, coloca detergente, esfrega, solta, ela vai sair. Se você deixar secar, só com o tira-grude, tá? Mas ela não tem cheiro nenhum. Eu uso e não tem problema, roda, não precisa forrar o chão e a mesa. Bru, sabe por que acontece? Tem gente que você fala assim, só forra, eu uso... Vocês já viram várias vezes, ó. Eu uso esse papelão aqui, ó. Que é o meu papelão de colagem. Tá vendo, ó? Ali as marcas das colas, ó. Eu só coloco a peça aqui em cima, ó. Que é a marca das alças da mochila da Dan. E eu espirro numa boa, não vaza, não estraga a vida toda. Mas não sei o que acontece. Eu acho que tem gente, ó, que não limpa direito e fica assim o bico, ó. E aí quando vai espirrar, o jato sai torto. E aí suja assim em volta. Então, antes de eu pegar e falar assim, não, gente, posiciona. Sempre que você usar, ó, você coloca a cola a 15 centímetros, 15, 20 centímetros, e você passa como... Eu ia falar como pichador, né? Mas vai que tem gente que não sabe como pichador é. Você passa em movimento de vai e volta. Você não fica assim, ó,
e vai indo. Sabe, mão leve, pra lá e pra cá, até você passar em toda a superfície. Tá? E aí você vai conseguir passar a cola reposicionável, você vem e cola. Mas, quem não quiser pode usar outras colas que sejam a cola spray, ela facilita, ela é prática. No sintético, o que eu acho? Quando você utiliza um sintético, por exemplo, ó, o perolizado não, porque ele não marca. Quando você usa um sintético que marca, se você estabiliza o sintético com a cola permanente, que é esta cola aqui, na hora que você for virar a peça, onde amassar, o sintético ele vai estar rígido. Então, por mais que você passe calor, secador, o que for, ele não vai amolecer e sair as marcas. Então, por conta disso, fez peça que tem vira, você usa a reposicionável, da marca que você quiser. Fez uma peça sem vira, que você não vai ter que virar essa peça, aí você pode estruturar o sintético com a permanente. A permanente, ela estrutura mesmo, ela vai fixar todas as fibras do sintético e ele não vai depois desamassar. Que está dizendo é verdade, comprei duas, estão aqui paradas, ruim pra caramba. Eu amo essa da West Press, muita gente sabe disso, tá? Eu gosto muito porque eu uso muita cola. Então, assim, pra mim, se for pra mim utilizar a quantidade que eu uso, por exemplo, a Bruna, ela trabalha com produção. E ela sabe que gasta-se muito. Se for para ela trabalhar com uma cola que seja muito mais cara, essa da Tech Bond é praticamente o dobro dessa da West Press. Então isso agrega no custo final da sua peça. Tudo isso você tem que colocar no ponto do papel, para você saber com o que trabalhar. Tem gente que não suporta da West Press, porque acha que... Gente, da West Press você vê duende se ficar assim, ó, janela fechada. Porque o cheiro é muito, muito forte. Vem uma brisa que é terrível. Da Tech Bond... Você pode, tanto a reposicionável quanto a permanente, você pode colocar e ficar cheirando ali o negócio que não vai bater brisa. Tá? Tem essa diferença. Tem gente que não suporta cola de contato com mesmo a Centoluol, porque acha que é forte. É tudo teste, vocês têm que testar para ver o que vocês mais gostam. Eu testei todos esses estruturadores, até eu chegar na minha entretela, que é o que eu uso, amo, adoro e recomendo. Mas utilizo o TNT 150 e utilizo também agora a lona 220, que eu gostei muito do resultado. Essa reposicionável, se não quiltar a bolsa, com tempo de escola, o material usado... De escola, sim, Sil. Se você colocar, por exemplo, um TNT em uma peça de 50 centímetros com uma cola reposicionável, ela vai soltar e aí vai embarrigar, vai ficar para um lado o tecido e para o outro lado o estruturador. Vejo gnomos com essa cola de contato. Dá umas brisas feias, porque ela é bem forte. Essa reposicionável é temporária. É igual a manta R1 e R2. É uma resina fraca. Ela é só por um tempo. Manuseou, amassou, virou, desvirou, soltou. Já a cola permanente, não. Colou, você cola ali. Se secar, nunca mais sai. Não adianta você tentar puxar que você vai estragar. Tá? Ela é permanente, era para todo sempre, sabe? Tipo o casamento das antigas. E essa daqui é só uma ficada. Você só vai lá, ficou, vai embora, cada um pro seu lado. Certo? Pode dizer o preço dessas colas? O preço depende de onde você adquirir. Por exemplo, essa da West Press eu sei que tem na LN Acessórios, porque foi o Leandro que me enviou. E as da Tech Bond tem lá na Eve, na Personal Papers. Estou amando essa permanente. Eu também adoro, principalmente para fazer alça, para fazer... Eu tô usando em tudo, gente, até para fazer alça. Porque é muito rápida. Você passa na alça assim, ó, e você já vem, dobra, cola, acabou. Só passar a costura. Essa permanente igual a cola de contato, é igual a cola, porque ela cola para sempre, só que você não precisa passar dos dois lados. Passou de um lado, você vem com um tecido e cola. Cola de contato só cola onde tem cola, tá? Contato. Certo? Vamos falar agora sobre... O West Press é mais barata, bem mais barata, é metade do preço. Normalmente é metade do preço de uma Tech Bond. Qual é importante de usar cola para o acabamento da bolsa? Gente, cola não é costura, a gente faz artesanato, a gente não faz colagem, tá? Então, para que serve qualquer tipo de cola, seja de silicone, seja cola spray, cola de contato, cola o que for? É só para posicionar, é só para estabilizar. Por quê? Porque tecido sintético, que é o que normalmente a gente usa,
Ele, ó, gente, ele mexe, porque ele é maleável, é um plástico, tá? Então, como ele mexe, com o passar do calcador, por exemplo, você arrasta e ele deforma. Se você colou a peça, ele não vai sair do lugar, ele vai ficar estável ali. E aí você vem e passa uma costura. Então, sempre passou a cola, estabilizou, costura. Não é colagem, tá? É artesanato que a gente faz. Ninguém tá fazendo colagem. A cola é só para estabilizar, não é para deixar. Falar assim, eu colei minha alça, tá com cola permanente, legal, e vai embora e deixa a alça só com a cola. Não, jamais, tá? Você passa a sua costura bonitinha. Qual o melhor sintético para mala de bebê? Vamos entrar no sintético. Sintético, gente, tem vários. Tem 5, eu coloco como 5 tipos básicos de sintético, tá? Vamos falar dos 5 tipos. O quinto é o que mais chega perto do couro. O primeiro que eu vou falar agora é o que está mais longe do couro. É o que a gente fala que é linha de frente. Que é, por exemplo, o PVC. Fundo de manta. Deixa eu pegar aqui, eu acho que ainda tem um. Porque eu doei os meus tecidos. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Oi, minha princesa. Olha. Depois eu tiro isso do seu cabelo. Tudo. Deu um nó, né? É que eu tava penteando. Eu tava tentando tá juntinho. Tá bom, peraí que a mamãe já vai aí. Aí deu nó. Tá. Ó, sintético tem, primeiro, vamos lá, linha de frente, começar do que tá mais longe do couro. Temos o fundo de manta, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Fundo de manta. Ó, a mantinha aqui. Muita gente tá chamando de PVC. PVC, na verdade, gente, é o nome de um componente químico. Não é o nome de um tecido. Tanto é que PVC é o que faz o cano, sabe? Você chega pro João da venda e você vira e fala assim, moça, eu quero um PVC. Ele vai te dar um cano. Se você ficar enchendo o saco, ele vai dar o cano na sua cabeça. Mas aquilo é PVC. Porque o PVC, ele é um material fosco e rígido. E o material PU é um material brilhante e maleável. Um exemplo de um material que é rico em PU, o verniz. Sabe aqueles que as pessoas faziam aquelas calças brilhantes que saía lá na brilhantina? Então, é rico em PU, tem mais componentes de PU. E o PVC, que é este tecido que o pessoal começou a chamar, que aqui, ó, tem um lado em sintético e tem esse lado em manta. Como que é feito esse tecido? Pega uma química, essa química bate como se fosse um bolo e forma uma massa. Pensa em uma massa de bolo. Aí tem uma manta, que é esta manta aqui, ó. Esta manta aqui. Essa manta passa em uma esteira e vão derramando essa massa de bolo em cima. E vem uma mega prensa e prensa essa massa na manta e gruda, sabe? É isso que faz grudar. Tem uns que são mais rígidos e tem outros que são mais frágeis. O corino, o que é o corino? Que é aquele que tem fundo cinza. Para que as pessoas utilizavam esse tipo de material? As pessoas utilizavam na tapeçaria para fazer forração de puff, forração de banco, forração de cadeira. Quando a pessoa faz um puff, gente, ela não se importa se ali aquela madeira da estrutura, ela tá riscada, ela tá escrita. Não, normalmente é como madeira de reaproveitamento para fazer peças baratas. Então, para esse tipo de trabalho, eles preferiam um fundo cinza, porque o material fica jogado, né, gente? É uma tapeçaria, não é um ateliê. Então, eles preferiam um fundo cinza, porque ele evita a transferência de imagem e ele deixava também o material que não dava cara de sujo. O que aconteceu? Por que veio o boom do PVC? Gente, PVC existe, ó. Mamãe usava PVC. Então, o que aconteceu? Veio uma empresa, solicitou para outra empresa uma grande quantidade de deste produto, para fazer bolsas maternidades, para dar de brinde para os seus clientes lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem certas substâncias químicas que aqui no Brasil a gente aceita, porque a gente aceita um monte de coisa, né? Mas lá não, lá tem um controle de qualidade, eles falaram assim, ó, esses produtos eu não quero que seja fabricado, que seja colocado na fórmula. Beleza, desenvolveu-se todo esse produto, deu-se para essa empresa criou suas frasqueiras de bebê, tudo, etc, e deu para suas mamães.
Esse produto sobrou na fábrica. Pegaram uma representante que já era artesã. E como foi feito para peças infantis, eles pediram que tivesse um fundo branco, para ficar mais bonito, mais delicado, porque ia ser peças para bebê. Essa empresa pegou uma representante que era artesã e usou a imagem da artesã, deu para essa artesã para ela divulgar o produto. Ela divulgou de forma brilhante, virou o que virou hoje o PVC. Você sabe dizer se o PVC realmente é tóxico? Gente, tá. Por que ele é atóxico? Tá? Porque essa empresa, essa fórmula que foi para os Estados Unidos, não tinha essas substâncias, que é o BPA. Sabe aquele BPA que tem nas mamadeiras? Que foi retirado porque falava que quando a criança chupava o plástico com alta temperatura, aquele BPA vinha para a circulação sanguínea e virava câncer? Então, tirou-se isso tudo e colocou a manta branca. E aí falou que foi atóxico tal, e porque dá uma cara de limpeza o fundo branco. Essa pessoa divulgou e virou o boom que virou o PVC. Tem PVC de diversas marcas, produzido por várias empresas, e tem o dessa pessoa, dessa artesã que representa essa empresa de forma específica, que tem gravações dela, que são Chevron, que são Poaz, que são não sei o que é exclusivo da linha dela, certo? Mas agora vamos para toxicidade. Alguém, por um acaso, já cortou um pedaço de tecido sintético e já chupou? Ou já comeu? Porque, particularmente, gente, pouco me importa se o negócio é atóxico ou não. Eu tô falando de um produto que eu utilizo para fazer bolsas, não para fazer papinha. A criança, ela não vai colocar a boca aqui e ficar chupando a tarde inteira. Até porque essa bolsa, ela vai colocar, por exemplo, em um banco de carro, vai fazer essas coisas. Então, sabe? Pouco me importa. Se eu pegar um perolizado, se eu pegar um montana, se eu pegar o que for, a criança não vai comer, não vai chupar isso para eu me preocupar com toxicidade. Eu acho que quem tem que se preocupar com essas questões é quem produz mamadeira, é quem produz um monte de outras coisas. É tipo sapatinho de bebê com pérola, que todo mundo fala assim, não faça sapatinho de bebê com pérola, porque se a criança enfiar o sapato na boca e uma pérola soltar, ela vai engasgar e vai morrer. Tá? Mas você, como artesã, você pode fazer e recomendar à mãe. A mesma coisa é a bolsa. Você não acha que a criança vai ficar assim, né? Chupando. Então, não tem toxicidade. Todos são plásticos. Se você pegar, por exemplo, esse material, ele fica exposto nas lojas, as pessoas cortam e envia pra você. Se for um material, por exemplo, lá na Mega Artesanal, quando eu fui, o material que ficou exposto lá, quem teve a oportunidade de ir na Mega Artesanal, pegou o material, as amostras, e cheirou. É um cheiro muito forte. Sabe como é que tira esse cheiro? Com oxigênio. Qualquer material sintético tem cheiro. Igual carro novo. Não tem um carro novo? Quando você abre o carro não tem o cheiro? É o sintético dos bancos. Então, o que você faz? Você coloca isso em um lugar arejado, abra o seu ateliê, trabalhe em um lugar arejado que vai fazer bem para a sua saúde, para a sua imaginação, porque um lugar arejado, ele movimenta a vida, e aí vai sair o cheiro do seu sintético. Tá? Então não tem isso de atoxicidade, gente. A gente não precisa disso, tá? Ninguém vai comer o PVC. Samila, quando tem sintéticos estampados, ó, por exemplo, esse aqui, que é o que a gente chama de corino. Esse aqui meu, ele tem um fundo cinza, ó. Tá vendo? Fundo cinza. Ao manusear, eu sinto que esse tipo, quanto mais escura a manta, ele é mais firme. Nessa fábrica, me falaram que não, que tanto faz a manta. Eu sempre escolhi, quanto mais escura a manta, mais firme é o material sintético, tá? Então, a primeira linha de produtos sintéticos que você tem, que é o que eu chamo de linha de frente, que é aquele barato, é o PVC ou o corino, é o fundo de manta, tá bom? Ó, este daqui. Tem dois tipos em específico desses materiais aqui, que a gente já soube que deu vários problemas, que é o POA rosa bebê e o POA azul bebê, de descolamento de manta da parte plástica. Provavelmente alguma coisa nessa química, nessa composição deu errado. Então a maioria desses produtos, as pessoas que compraram essas gravações de forma bem específica tiveram problemas. O restante eu nunca vi falar que teve problema de descolar a manta, mas são produtos frágeis. Então eu sempre indico que passe uma cola mesmo, sabe? Permanente. E coloca aqui um TNT 150, uma sarja, uma lona, o que for, para estar ajudando a melhorar a estrutura
desse produto. Tem uma fábrica que ela fala assim, gente, o produto é maravilhoso, você economiza, porque você não usa manta. Na boa, eu gosto de peça estruturada. Eu jamais, na vida, vou usar esse produto sem nenhum estruturador. Qualquer produto, para mim, precisa de um estruturador, por mais simples que ele seja. Então, falar que o produto é bom, é BBB, porque não vai pegar e não vai ter manta, não condiz pra mim. Se você vai fazer uma necessairezinha deste tamaninho, de 10 centímetros por 10, ok, não precisa de estruturador. Mas se você vai fazer uma peça que ela tem uma altura, que ela tem que ter uma lateral, que você quer que ela fique uma peça armada, porque quanto mais armada a peça, mais bonita, mais você vai ver o contorno, então estrutura. É um produto que precisa jogar no lixo? Não, gente, tem gente que gosta, porque o custo desse produto é baixo. Então você tem que analisar o seu público. Eu tenho um público, tem classe A, B, C, D, E. O meu público, infelizmente, ele não paga uma peça se eu pegar e usar um Montana, por exemplo, que é um tecido relativamente caro. Ok, faça peças com esse mais barato, não tem problema nenhum, entendeu? Mas saiba que vai ser um produto mais frágil. Tem gente que já fez o produto em mochila, estruturou, fez a dublagem certinha e usa a peça sempre, todos os dias e tá perfeita. Tem gente que usou só assim, fez a caixa de leite, na hora que desvirou, já rasgou. Então é uma questão de você testar o que é melhor para você. Usar cola permanente, colar o TNT e o nylon 60. Pode sim, coloca cola permanente, tasca ali o TNT que ele já vai dar uma estrutura bem legal para esse produto, tá? Então esse é o primeiro, que é o que eu chamo de linha de frente, tá? Agora vamos para o segundo tipo, é o fundo de manta. O que é um fundo de manta, gente? É a maioria dos tecidos 08 que a gente conhece. Gramatura. Vamos falar em gramatura. Esse tecido aqui, ó, ele não tem como você ver a gramatura, porque ele tem uma mantinha. Então não tem como você colocar o aparelho aqui para ele pegar e medir. Mas é mais ou menos entre 0,30 e 0,40. Tá? Para servir assim de uma base para vocês. 0,30, 0,40, quem conhece bagum, é a mesma coisa que um bagum. Tá? Você usa um bagum na parte externa de uma bolsa, a gente só usa de forro. Então, vocês têm mais ou menos como fazer um comparativo, tá? Este daqui é um fundo de manta, ó. Tá vendo? A pessoa surtando, gente. Ignora, tá? Malha de algodão, tá? Ó, esse aqui é um fundo de malha de algodão. Ele tem uma gramatura 0,8. Viu a diferença, né? O outro lá 0,3, 0,4, esse 0,8. É o dobro, então, da gramatura. Isso quer dizer que ele é mais grosso? Não, gente. Isso não quer dizer que ele é mais grosso, até porque se você olhar, isso quer dizer que ele é mais estruturado, ele é mais firme do que aquele outro. Então, ele fragiliza muito menos. Você não tem prejuízo de repente, passar, arrastar e fragilizar. Mas se você pegar esse tecido e esfregar ele no asfalto, ele vai rasgar. Entendeu? Não é pra isso. A gente tem que pensar no uso óbvio, normal e com cuidado, com zelo. Tá? Ele você pode fazer uma caixa de leite, que ele não vai deformar. Malha de algodão, gente. Muita gente fala assim, Samila, o tecido tem fio. O que é o fio do tecido, gente? Fio do tecido é um lado que ele deforma. Quando a gente compra o tricoline, por exemplo, a gente sempre corta no fio. Por quê? Se você cortar contra o fio, se você puxar, ele vai deformar. Aqui é uma malha de algodão. Então tem fio. Mas é um tecido sintético, é um plástico que foi colocado aqui em cima. Foi colocado aqui em cima. Mas o que tem na base? Na base tem uma malha de algodão. Então, se você puxar, ó, um lado ele quase não abre e o outro ele abre. Isso quer dizer que ele tem um fio. Se você fizer um corte seco, só um corte seco, por exemplo, ó. É que eu não queria puxar porque ele vai deformar, sabe? Pera aí que eu vou cortar um pedaço. Pronto. Ó, se você puxar aqui, ó, tá vendo, ó? Ele deformou, ó. Porque este não é o lado do fio, é a largura de 1,40 m, tá, ó? E esse lado aqui, por mais força que você tiver, você não vai conseguir deformar. Aí tem gente que fala pra mim assim, Sam, então alça, eu corto na largura do tecido ou eu corto na altura?
eu jamais comprei 1,40 m de tecido para cortar uma alça. Porque é muito, gente, tá? O que eu faço? Tecido 08, eu nunca faço corte seco, que é isso, ó. Tá vendo esse corte assim, ó, seco? O que eu faço? Eu sempre faço estilo viés. Eu marco o meio. Quero uma alça de 3? 3 vezes 4 é 12. Eu marco o meio, viro um lado, viro o outro lado aqui pro meio e eu fecho. E aí eu passo a costura dos dois lados. Aqui, gente, ficou 4 camadas. 4 camadas. Por mais força que eu puxar, não vai estourar isso. E ainda eu uso a linha nylon 60, que já segura. Então não vai estourar. Você pode comprar meio metro, que é uma unidade de tecido sintético, e você fazendo a sua alça desse jeito, você pode colocar o peso que for, que não vai deformar, tá bom? Então não tem que se preocupar com essa questão do fio ou não no fio. Todo tecido de malha de algodão tem fio, porque a malha tem um fio. Sam, tem algum vídeo usando EVA como estruturar? Eu gostaria de saber, para que você recomendaria. Cris, eu fiz a bolsa Renata, que é aquela bolsa ali, ó, marrom, estruturada com o EVA 2 milímetros da Personal Papers, que é este daqui, ó. Tá vendo? Esse EVA. O que acontece? O EVA, ele estrutura muito, 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 muito. Aquela bolsa, ela tem duas curvas. Ela tem a curva na parte de cima e ela tem essa curva na lateral, que são curvas contra. Então, uma curva é assim e a outra curva é assim. Ele, como ele é muito estruturado, a base da máquina atrapalha para você estar amassando. Você consegue. Você amassa a bolsa, soca ela e vai fazendo e ela consegue. Só que dá muito trabalho, tá? Se você for fazer uma bolsa, faça de preferência que tenha curvas para o mesmo lado, tá bom? Não opte por curvas ao contrário, porque ela dá um trabalhinho. Ou então utilize máquina de braço, certo? Dá para eu colocar o EVA, por exemplo, no fundo de uma mochila, fica excelente, porque ela vai ficar bem reforçada, bem firme. Eu colei o EVA com cola permanente, tá? Permanente. Só não dá pra colar com a permanente se for um sintético que marca. Se for um sintético que marca, você coloca a cola reposicionável e corta ele, se você tiver uma doméstica, por exemplo, com uma margem de 1,5 menor para cada lado, cola ele ali e aí você costura sem costurar o EVA. Eu costurei o EVA tranquilo. Por favor, que tecido é esse que você cortou? É o perolizado, que é o Coringa, na minha opinião. Qual o nome do sintético em que o verso é malha de algodão? Tem vários nomes, vários e vários nomes. Por exemplo, vou pegar outro aqui com malha de algodão. Ó, o tecido bling. Tá vendo o tecido bling? Posso colar EVA com cola de sapateiro? Pode, você pode colar com cola de sapateiro e você pode colar o EVA também com aquela cola Amazonas Spray. Gente, cola Amazonas é cola de contato, tá? Um tubo verde. Quando você espirra, sai uma espuma amarela com um cheiro bem forte. Aquilo é para sapateiro. Então é para você usar com EVA, com espuma. Não é para você usar com TNT, não é para você usar com tecido em tecido, menos ainda em tricoline, porque ela amarela, tá? Assim como cola de contato, se você usar num tecido tricoline claro, ele com o tempo ele vai amarelar, não presta. Tá bom? Tem vários tecidos de vários nomes com fundo de malha de algodão. Malha de algodão, a maioria é 0,8, gramatura 0,8. Então, gente, foi comprar, você não pergunta pro vendedor assim, moço, eu quero um tecido bling, eu quero tecido sintético, fundo de malha de algodão. Ele vai te mostrar um monte, você aponta o que você achar bonito e compra. Você não precisa pegar e falar assim, ah, não, eu só quero... Aí a pessoa coloca o nome desse tecido assim, de losango. Aí você olha e fala assim, não, mas ele não chama bling, e eu só quero se comprar o bling. É 0,8? É fundo de malha de algodão? Você achou bonito? Usa, se joga. Não tem certo e errado, porque o tecido depende do seu gosto. Seja bom gosto ou seja mau gosto, é um gosto. E você tem que usar o que mais você gosta, o que o seu bolso permite. Também não adianta você virar e falar assim, ah, eu quero usar o top das galáxias e o seu cliente não pagar o vezes 3. Você tem que saber ponderar tudo isso. Então, primeiro é manta, segundo é malha. Tá vendo? Malha de algodão. Esquece fio, tá? Tem gente que fala, ai, corta o PVC no fio. Estrutura. Se você estruturar, você não precisa se preocupar com fio. E tem esse monte de estruturador que eu já falei.
Tem, então, vários tecidos de fundo. Ó, tem esse aqui também, ó. Ó, este daqui metalizado, ó. Malha de algodão, tá vendo? Ó. Esse malha de algodão pode lavar e passar? Passar jamais. Tecido sintético não se passa, se aquece. Você coloca um secador e aí você aquece o tecido e aí ele vai estabilizar e vai desamassar. Se você colocar o ferro aqui em cima, você vai grudar o seu ferro. Então você não passa ferro, tá? Você só aquece. Na sua tag, eu disponibilizei uma tag falando: não alvejar e não passar, mas você pode aquecer, certo? Este sintético com o tempo não descasca? Cíntia, quais são os sintéticos que descascam? O PU. Por que o PU descasca? Porque o PU é uma substância que com o tempo ela oxida. O que acontece? Ela perde o oxigênio que ela tem na composição e aí ela vai atrás de outro oxigênio. Qual oxigênio? Do meio ambiente. Então ele extravasa, estourando essa camada que tem aqui em cima, é como se fosse uma tinta. E aí ele estoura essa tinta e descasca. Todo material feito de PU, que tem a composição com PU, descasca. Sabe aquela jaqueta que você comprou linda, que ela descascou? PU. Você tem que saber diferenciar e ler as etiquetas, tá bom? Eu não uso PU em nada. Nunca, eu não uso PU, eu não gosto de PU. Ai, Maria, só você, Kikinha. Sabe muito, estou amando aprender. Que obrigada, meninas. Então, gente, não pergunte nome. Veja o que você gosta. Malha de algodão, gente, é ideal para você pegar e fazer alça. É ideal para você fazer, por exemplo, vivo. Por quê? Porque é um tecido que ele é bem fininho. Então, você consegue colocar, ó, dobrar ele sem agregar estrutura. Se você pegar um tecido acima de 0,8, você vai ter uma dobra muito grande e vai ficar feio. Tá? Então, para fazer virado, 0,8 é legal. Para fazer vivo, para fazer alça, o 0,8 é muito bom. Tá? Ai, obrigada, meninas. E agora vamos pro terceiro tipo, gente, que é o fundo poliéster, que é o meu fundo preferido. Que o descasca fácil. Pro sintético que descasca fácil, eu tenho uma dica, Sabrina, não compre. Porque se você comprar, ele vai descascar. Ele tem uma vida útil, mas você não sabe o tempo que ele já estava no lojista parado, como ele foi armazenado. Então, para evitar dor de cabeça, não compre. Devia ser PU. Provavelmente, essas bolsas... PU é barato, gente. É muito barato. Essas bolsas que a gente acha 25 de março no Brás, a maioria é PU, tá? O perolizado é o mesmo? É, gente. O Factor é o nome comercial. E a Ive, como ela tem toda essa coisa rosa, ela trouxe o nome perolizado para o tecido dela. Tem vários nomes que são diferentes na Personal Papers. Assim como o nome em São Paulo é um e no Nordeste é outro. Por isso que eu falo pra vocês, se fixe as características dos produtos, não ao nome, porque nome muda, tá? Você pode comprar, por exemplo, um labrador em São Paulo e você pode comprar um labrador na China. Vai ser labrador, tá? Indiferente do nome lá chinês que os caras chamam e o nome que nos Estados Unidos, no Brasil, é o mesmo cachorro, é a mesma estrutura. Tecido é igual, você tem que se preocupar com as características, gramatura e fundo. O resto, nome, ignora, escolhe o que você acha mais bonito. Então vamos pro terceiro tipo, que é o fundo de poliéster, que é o meu preferido, que ele é um... Cadê ele, gente? Só porque é meu preferido, ele sumiu, porque é o que eu mais uso para toda a vida. Eu só tenho um tipo aqui de fundo de poliéster, que é o que eu tô procurando. Peraí. Aqui, não, você não. Espera aí que eu vou achar ele, que é o tecido jeans, que é, ao meu ver, uma peça coringa para você ter no seu ateliê. Esse daqui não é poliéster, o fundo dele é fundo spam, que é o próximo. Achei! Ó, fundo poliéster, ó. Este é um fundo poliéster, tá vendo, ó? Ele é um tecido mais estruturado, ó. Ele é mais ou menos 1.0, 1.2, eu não tenho certeza se é 1.0 ou 1.2, tá? Mas ele é mais estruturado, ele não deforma em nenhum dos lados,
porque ele tem um fundo de poliéster, é uma trama bem densa, tá vendo, ó? Eu gosto muito dele, ele só de você fazer a vira, por exemplo, pra fazer um viés, você não precisa igual um fundo de manta, de malha, não tem que fazer assim e assim, pra estruturar, pra evitar dele deformar. O de poliéster, você só faz um virado de 1 centímetro, e aí você dobra ele, que ele já estrutura suficiente, só que aqui é o acabamento, né? Não tem como você não fazer acabamento. Ele já estrutura por si só. Você não precisa pegar e fazer para ficar com 4 camadas, para evitar de deformar. Então eu gosto muito do fundo de poliéster. Esse é o tecido jeans. Ele imita exatamente, tem um relevo, ó, do jeans. Tá vendo, ó? Tem vários tipos com fundo de poliéster, mas eu só tenho este daqui, ó. Oi, Samla, boa noite. O verniz é fundo de poliéster? É fundo de spam, que é o próximo que a gente vai falar. Tá vendo, ó? Então, ele é esse. Ele não marca, ele não vinca. Só que, por exemplo, para um vivo, ele fica meio grosso. Porque, ó, ele já fica... Tá vendo que ele já agregou aqui estrutura, ó? Ele não cede muito bem nas curvas, porque o tecido de malha, ele amplia um pouco. Principalmente que a gente corta ele na largura, certo? Porque, por exemplo, você vai fazer um vivo, você corta ele no pedaço de 1,40 m, que é aquele lado contra o fio, que estica. Então, se você tem que fazer um canto, por exemplo, um arredondado, ele já cede, ele já se adequa àquele arredondado. Este daqui, não, ele não se adequa. Ficou sem som? Gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui falando sozinha. Seja bem-vinda, Célia. Eu tentei estruturar com fundo de poliéster usando uma entretela, mas não colou. Eu fiz errado ou não? Não, não cola, porque poliéster não aceita cola, tá? Poliéster só adesivando ou cola de contato. A entretela não tem como entrar aqui. Isso aqui não é uma trama. Então ela não entra na trama. Tá? Tudo ok, tudo ok, tudo ok. O Prada... Ah, o Prada é poliéster. Verdade. Cadê o meu Prada? É porque eu não uso quase o Prada. É Vero. Aí, tá vendo as meninas ligadas no fundo? Deixa eu achar aqui o Prada. Aqui. Não, tá aqui esse não. Gente, eu não sei cadê o meu Prada. Tá em algum lugar o meu Prada. Mas o Prada é fundo de poliéster. Tá tudo ok, tá tudo ótimo. Parece uma entretela bem fininha. Uma entretela bem fininha. Não sei qual é de entretela bem fininha. Outro nome de poliéster. Gente, tem vários nomes para o fundo de poliéster. Por exemplo, o jeans. Ele tem esse nome jeans por conta da parte externa. Ele não chama jeans porque tem fundo de poliéster, certo? Então, vamos lá. Linha de frente, a manta. Segundo, malha de algodão. Terceiro, poliéster. E o quarto, gente, é o spam. O que é um spam? É um mega TNT grosso que pode ser lavado, que pode ser... Ele não deforma, é um tecido que ele foi desenvolvido para sapatos. Então, é um tecido bem resistente, com uma gramatura 1,2. Qual que é fundo de spam? Peraí que eu vou pegar agora para vocês verem. Cadê o meu verniz? Que eu tava com ele na mão agora. Ó, este daqui é fundo de spam. Ó, tá vendo? Parece uma mantinha, ó. Ele parece uma microfibra meio pobrinha. É tipo isso o spam, sabe? Ó, esse é um fundo de spam. É um tecido, é um fundo que ele não deforma. Tá vendo? Ó, ele não deforma. E ele é gramatura 1,2. Ele já é mais firme o tecido. Pra você fazer virado, pra você fazer viés não, vivo, ele já não é legal. Esse com fundo de malha, dá pra fazer roupa? Dá pra fazer, mas você tem que ver o caimento da roupa. Por exemplo, pra fazer uma jaqueta dá. Pra fazer uma saia good dá. Mas tem roupa que ela tem um caimento mais leve, que ele já é um tecido mais firme, mais estruturado. E aí você não vai conseguir. Você precisa ver a modelagem específica. É como se fosse uma modelagem que você estivesse usando uma entretela cavalinho. Sabe? Quando você pega um tecido e coloca entretela cavalinho, fica com a mesma estrutura. Pra roupa tem que fazer testes, tá? Então, este daqui é o fundo spam, que é 1,2. 1,2. Então, ele é mais grosso. Quanto mais grosso, se você faz o seu virado,
mais grosso vai ficar o seu virado. Outro detalhe, gente, o que é o tal do virado? Virado é virar. Por exemplo, eu vou fazer aqui vai ser a borda da minha bolsa. Eu vou fazer um virado. A minha bolsa está com uma borda com virado. Ficou assim, tá vendo? Ó, borda de virado. Aí você vai pegar um lado da borda de virado com o outro lado da borda de virado e vai ficar com uma bolsa assim, ó. Tá vendo? O PU para a roupa é o que, porque ele, quanto mais PU na composição, mais maleabilidade. Quanto menos PU, ele se torna sintéticos mais estruturados. Certo? Eu preciso forrar o Prada. Andréia, depende. Você quer uma bolsa bem estruturada? Você forra. Você quer uma bolsa com... forrar, colocar forro. Depende também. Eu fiz a bolsa saco. Ela é com fundo de microfibra, que é um fundo, por exemplo, aqui o Spam, que não necessita de um forro. Só que eu amo bolso. Se eu colocar um bolso aqui, por exemplo, no lado direito, ele vai passar a costura por aqui, não vai? E aí vai ficar visível. Então, assim, você tem que ver se o seu acabamento vai pegar e vai ficar legal ou não. Eu vou pegar a minha bolsa saco. Pera aí que eu vou mostrar. Pera só um minutinho. Eita, cadê a minha bolsa? Pronto, cheguei. Ó, eu fiz essa bolsa saco que vocês já conhecem. Ela tá assim amassada porque ela tava guardada. Tá vendo, ó? Essa bolsa saco em soft color. Eu costurei a alça, vocês não vão... Aqui dá pra ver, ó. Ela tem um fundo de microfibra, tá vendo? Precisa colocar alguma coisa aqui? Não precisa, mas eu prezo muito pelo acabamento. Então, o que que eu fiz, ó? Eu fiz um colarinho. Deixa eu abrir ela aqui pra vocês enxergarem dentro. Ó, eu fiz um colarinho, tá vendo? Isso é um colarinho. E eu coloquei um forro aqui dentro, ó. Tá vendo? Em tricoline. Por quê? Porque eu não queria que aparecesse, por exemplo, este bolso. Como é que ia ficar a costura lá do lado de dentro? Vou dar um exemplo como, por exemplo, o Montana. Ó. Eu fiz essa bolsa em Montana com vocês, certo? Eu vou pegar e vou abrir aqui, ó. Eu costurei a minha etiqueta. Ó. Ó a costura aqui. Por mais que eu usasse... Aqui tá bem grosseiro, porque eu usei uma linha rosa, porque eu sou topeira, sabe? Se eu usasse uma linha branca, ó, como aqui na ponta, não vai ficar visível? Você quer que esse fundo fique visível? Os seus clientes vão se incomodar, por exemplo, com essas costuras, ó. Se eles não forem se incomodar, legal, entendeu? Eu me incomodo. E aí, na bolsa que eu fiz para o meu uso, eu forrei com vinil. Tá vendo, ó? Eu coloquei o vinil e aí você não enxerga a costura. Ó, e aí você não tem costura nenhuma visível. Então, depende do seu cliente. Fundo de spam e fundo de microfibra são fundos criados para não colocar forro, porque ele já tem um acabamento. Mas eu, Samila, forro tudo, porque eu gosto de forro. É igual tem gente que fala assim, Sam, eu fiz uma bolsa em plástico cristal e eu não coloquei viés. Eu usei uma linha invisível e eu cortei certinho e não precisa de viés. Eu não compro. Tem quem compre? Tem quem compre. Eu, Samila, se eu pego uma bolsa e eu vejo a bolsa sem um viés, eu não compro. Por melhor que esteja a costura, porque é igual você ir no banheiro e não limpar a bunda. Entendeu? Para o meu ver. Óbvio que isso é a minha cabeça louca e doentio. Tem gente que gosta. Que estava aqui, cheguei agora. Seja bem-vinda. Imagina, linda, você não enche jamais. Não existe pergunta idiota, ignorante ou besta. Existe dúvida. E dúvidas têm que ser respondidas. Certo? A gente pode passar o dia inteiro aqui, a gente vai responder as dúvidas de todo mundo. Então, falamos de fundo de manta,
PVC, corino, linha de frente, tá? Tem o fundo de malha de algodão 0,8. Tem o fundo de poliéster 1,0. Tem o fundo de spam, que é 1,2. E tem o fundo de microfibra. Gente, porque a gente fala assim, não precisa pôr. Se eu for no banheiro e fazer cocô e colocar minha roupa, ninguém vai saber que eu não limpei a bunda. Mas eu sei que eu não limpei a bunda. Se eu fizer uma bolsa e não colocar viés, eu vou saber que não tá com acabamento perfeito. Então eu não vou vender. Mas cada um vende o que quer. Cada um dá de si o que quer receber pra si. Nossa, a bolsa rosa é linda, com fogo ficou maravilhoso. Fica lindo, né, gente? É tipo um feltrinho. É igual um feltrinho. A trama, o toque, é igual um feltrinho. Deixa eu ver mais um tecido que eu tenho aqui com fundo de spam. A Ivy me mandou um esta semana com fundo de spam, que é um lançamento dela. Gente, esse aqui, ó, com fundo de poliéster, ó. Tá vendo? É o tecido que eu amo, que é este daqui, ó. Ó, fosco. Tá vendo? Ele é lindo. E ele é com fundo, ó, de poliéster. Tá vendo ali o fundo de poliéster? Ele é bem firme, ó. E ele não deforma. Calma, minha linda, que a gente já vai falar sobre peruja. E deixa eu ver se eu acho algum outro com fundo de spam. Ó, o tramado é fundo de spam. Trançado, trançado, trançado. Eu vou escrever 1000 vezes. Ó, o trançado, esse aqui é o trançado caramelo, lançamento da Personal Papers, da coleção Summer. Ó, que lindo! E ele é, ó, fundo de spam. Tá vendo, ó? Isso é um spam. É como se fosse um feltrinho, ó. Mas ele é bem denso, só como ele é grosso, ó. E ele é bem estruturado. A Ivy manda assim, ó, gente, que coisa mais delicada. Mesmo sabendo que é pra mim, que eu vou te soltar e desenrolar e fazer... Vai ficar gravado, porque eu queria saber o que você falou no começo. Vai, Glória, vai ficar gravadinho, ó. Ele é um tecido, ó, bem firme. Tá vendo? Tem uma trama linda em alto relevo. Ó. E é spam. Então, é o quarto, 1,2. E vamos falar agora do quinto, que é o fundo microfibra. Fundo microfibra é o que mais se assemelha ao couro. Ele é o mais resistente, o toque dele é perfeito. Por exemplo, eu já usei com vocês, ó, gente. Este daqui, que é o vintage, ó, ele é fundo microfibra. Olha que coisa mais gostosa é o microfibra, ó. Ó, isso é a microfibra. Tá vendo, ó? Você acha esse mesmo aqui, ó, vintage, com fundo poliéster, tá? Lá na Personal Papers, caso você tenha, por exemplo, uma necessidade de fazer um virado, alguma coisa, é melhor você usar o mais fino. Este daqui, ele tem gramatura 1,4. Ele é bem grosso. Ele serve para fazer corte seco. Ou seja, você só vai cortar, você não vai fazer acabamento nele. Porque se você fizer o acabamento, olha que grosseiro que fica. Tá vendo? Ele não fica bom, ele fica bom só para corte seco. Você tem esse, que é o vintage. O vintage nada mais é do que um tecido montana colorido de forma especial, ó. Tá vendo? Ele recebeu essa gravação especial, ó. Mas ele é um tecido montana. Assim, sabe? A alma dele é montana, ó. Ó, tecido montana, ó. Fundo microfibra. Tá vendo? Ó, ai, que lindo. Eu amo montana, gente. Ó, este é um fundo montana. Ai, que pena, linda. Flávia, sai e entra. Ó, ele é pra fazer corte seco. Ele é muito legal pra você fazer a alça de bolsa. Agora, vamos lá. Qual a diferença do montana e do peruja? Eu tenho peruja aqui. Peraí que eu vou pegar. Deixa eu ver aqui. Esse não é peruja? Não. Meu peruja é dourado. Cadê ele? Peruja. Esse é o peruja. Ó. Este é o tecido peruja. Tá vendo? Dourado, ó. Fundo de microfibra 1,4. São irmãozinhos, tá vendo, ó? Os dois fundos de microfibra. Os dois 1,4, indiferente a cor, tá, gente? Ignora a cor. Qual a diferença entre eles? O peruja, tem gente falando a peruja, o peruja. Tem algumas amostras, então com esse spam dá pra fazer alça de corte seco. Dá pra fazer alça de corte seco, ele aguenta bem, tá bom? Mas eu particularmente, Samila, eu não gosto muito de deixar assim na alça, tá? Eu gosto sempre de dobrar a alça, de fazer a alça juntinha, ó. Mesmo no soft color, ó.
eu junto, ó. Porque eu acho que fica mais bonito e não suja. Mas aí eu faço o corte seco, ó, e costuro elas. Tá vendo? Aí fica desta forma. Então, foi lá e foi criado... Por que criaram-se o tecido peruja? O tecido peruja foi criado para fazer... Sabe aquelas maravilhosas, lindas, super modernas sandálias gladiador? Que tem aquelas fitinhas que a pessoa de forma... Não sei quem foi o infeliz que trouxe essa moda de volta, que amarra na perna assim, a pessoa toma sol e fica com aquela coisa. Tem que ser tiras extremamente... Dá pra fazer? Não, jamais. Acima de 0,8 não dá pra fazer vivo, tá? Porque fica grosso. Então, o que acontece? A pessoa precisava ter um tecido resistente, mesmo cortando em tirinhas bem fininhas, e precisava ser um tecido que aguentasse uma estrutura, uma tensão para fazer essas alças. Então, se colocou no meio do tecido montana uma camada plástica, como se fosse um plástico bem fininho aqui no meio. Quando você dobra, ó, a peruja, como é que eu sei que o tecido é peruja ou montana? Você dobra, ó, peruja quebra. Tá vendo, ó? Ó, a peruja quebra, não adianta aquecer, não adianta fazer nada, que ele quebrou a camada de plástico que tem aqui no meio. Então, ele vai marcar. Já o tecido montana, por mais que você vire, ó, ele não marca e com o calor, ele sai a marca. Tá bom? Ó, com o calor, tá vendo que aqui ficou a marca? Se eu aplicar calor aqui, ó, ele vai sair a marca, porque ele não quebrou nada, nenhuma estrutura aqui no meio não tá quebrada. Então, o que eu falo? Você fez uma peça, por exemplo, de montana, você pega, coloca estilete ou circular, Adriana. Corte seco, o ideal é o estilete. O cortador circular é legal para fazer cortes inteiriços, mas para fazer cantinhos não fica perfeito, tá? Então, se você quiser para pegar e fazer uma alça, por exemplo, você pode usar o montana, que ele dá super certo. Montana foi feito para bolsa e peruja foi feita para fazer sapato, correto? Onde vende montana e peruja? Montana, a Ive vende na Personal e peruja você encontra na região do Brás, tá? Ó, por exemplo, para fazer este tipo de recorte aqui, ó, delicado, você precisa de um estilete, que é um corte seco. Você precisa do estilete para você fazer. Se você for fazer com o cortador circular, ele não te dá precisão no corte. Então, por conta disso, que não é legal, que não é indicado, tá? Eu gosto muito do estilete... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Ó, desse estilete de precisão. Mas pode ser qualquer estilete, tá, gente? Ó, esse é da Toque Cri. Tá vendo? Ele tem uma pontinha, ó, bem precisa. Gente, estilete de precisão, você não vai socar ele assim, ó, matar o tecido e sair rasgando, tá? Não é assim. Você vai pegar o seu estilete, ó, dedinho, punho a 45 graus em relação ao estilete e você desliza o estilete. Você não finca, porque se você fincar, você vai cortar a sua base de corte e você vai estragar esta ponta aqui, tá bom? Então, tome cuidado. E não é nem assim, 90 graus, nem assim deitado, tá? É 45 graus e puxa. Qual a diferença do Ipanema pro Montana? Então, e tem um fundo microfibra que é 1.8. O que é o fundo 1.8? É o Soft Color e o Ipanema. O Soft Color, vocês já conhecem, eu já usei bastante. É o tecido que ele tem a frente de uma cor, o miolo e a parte de trás de outra cor. Fundo microfibra também. Tem 6 cores de Soft Color. Tem o branco com fundo verde, tem o caramelo com fundo rosé, tem o café com fundo vermelho, tem o azul com fundo rosé, tem o vinho com fundo Tiffany e tem o preto com fundo vermelho. São as 6 cores. E aí a empresa pegou e lançou de uma mesma cor todos, que é o Ipanema. Ou seja, a frente vai ser branca, o meio vai ser branco e a parte de trás vai ser branca. Então você tem mais variedade de cores. O Soft Color só tem 6 cores. Ambos são 1.8, ambos são para fazer corte seco. Não dá para você fazer vira nesse tipo de tecido, porque vai ficar grosseiro, tá? E dá para fazer alça tranquilamente, sem precisar de nada. Você só corta, corte seco. E gente, por favor, qualquer alça, passe uma costura, uma de cada lado. A gente faz artesanato, tá? Então, assim, costure.
Coloque costura na sua peça, porque é importante para você valorizar o seu preço, para você poder cobrar depois. Então, mesmo fazendo um corte seco, mesmo não precisando costurar, passa uma costurinha dos dois lados. Para carteiras, é melhor qual? Carteira, ela fica fininha, Regina. Se você for fazer com virado a carteira, ou seja, você tem que fazer o acabamento viradinho e colocar a parte de dentro da carteira e a parte externa, coloca uma em cima da outra e passa uma costura ao contorno, certo? É o 08, que é o fundo de malha de algodão, fundo de poliéster ou fundo de spam 1.2 ainda dá para usar. Mas fundo de microfibra já não dá para você usar, porque ele vai ficar grosso demais. Até o fundo de spam, que é 1.2, ele pode ficar um pouco grosso demais para carteira, tá? Cai para o fundo de malha 08, que ele vai ter um valor mais barato, você vai conseguir ter um lucro melhor e você vai ter uma virada mais fina, mais delicada e perfeitinha, tá? Então são esses 5 tipos, de forma assim bem rápida falando. Fundo de manta, PVC, corino, linha de frente. Fundo de malha de algodão 08, fundo de poliéster 1.0, fundo de spam 1.2 e fundo de microfibra, que ele é 1.4 e a gente tem o 1.8, também com fundo de microfibra, que é o soft color. Então, o de uma cor só é Ipanema. Isso, uma cor só, Ipanema. 2 cores ou dupla face, né, como algumas pessoas chamam, soft color, tá? Ambos 1.8, que é o tecido mais grosso que eu conheço, é o tecido que eu mais amo, que eu sou apaixonada. Que eu acabei de fazer um coração, ó. Fiz um moedeiro, ó. Ó que lindo meu moedeiro, ó. Ó meu moedeiro. Que coisa mais fofa, mais linda. Ó. Ó a lateral. Você pode fazer o corte seco. Por que linha de frente? Porque é o mais frágil. É o mais barato e é o mais frágil. Por isso que normalmente lojista, ali na região do Brás, se você falar assim, eu quero linha de frente, ele vai te dar esse tipo, fundo de manta, e é porque ele é o mais baratinho também. 6, 7, 8 reais você compra. Sam, faz um post com um resumo de tudo isso, gramatura, fundo, porque já esqueci tudo. Vamos lá. Manta 03, 04. Malha de algodão 08. Poliéster 1.0. Micro spam 1.2. Microfibra 1.4 e 1.8. O verniz é fundo de spam. Verniz. Tem dois tipos de verniz. Tem o verniz nobre e tem o verniz mais fino. Este daqui na minha mão é o verniz mais fino, que ele é fundo de poliéster, ó. É usado muito esse verniz para fazer, sabe essas amostras que a empresa dá, estojinho, necessairezinha? Porque ele é um pouco mais barato e ele tem a mesma beleza do verniz. Ele é legal para você fazer vivo, porque ele é bem fininho. Este daqui, ó, é um fundo de poliéster, tá vendo, ó? Poliéster. Mas ele é bem fininho, ó. E tem-se o verniz nobre, que é fundo de spam. Cadê? Eu tinha acabado de pegar ele. Verniz nobre. Cadê você, filhote? Ó, o preto, ó. Tá vendo, ó? Fundo de poliéster, ó. Verniz preto. Espera aí que eu vou achar de novo. O verniz. Verniz nobre. Não, você não, também não. Cadê, gente? Eu acabei de mostrar pra vocês o verniz. Ah, tá aqui. Ai. E tem esse verniz que é chamado de verniz nobre, que é com fundo de spam, que é esse, ó. Tá vendo, ó? Mas, gente, verniz marca, tá? Toma cuidado, porque quando você faz peça, se você colar qualquer estrutura aqui e você virar a sua peça e colocar a secadora, ele não vai soltar nunca mais as marcas. Então, eu só indico que use o verniz em peças sem virado. Se tiver vira da peça, sabe? Você faz pelo avesso e vira, ele vai marcar inteiro. Ipanema e soft color costura na doméstica? Costura, gente. Eu fiz o teste com este daqui, que é o Vintage 1.4, fundo de microfibra, tá vendo? E eu costurei 5 camadas
dele, 5 unidades dele, uma em cima da outra, com agulha 16, na máquina Janome 2008, que é uma máquina doméstica, e ele costurou muito bem, certo? Então tá bom, então vamos lá. Então ele costura, todos esses costuram na doméstica. A 0,8 você pode costurar tranquilo na doméstica, 1,2 tranquilo. Começou a entrar em fundo microfibra, eu falo, a partir do fundo microfibra, que é 1,4, só coloca até 4 camadas na sua máquina doméstica, para você não forçar a bichinha e você desestabilizar, você desregular a centralização da sua agulha. Então até 4 camadas. O que que isso quer dizer? Que se você fizer, por exemplo, 2 e 2, na hora que você for fechar uma caixa de leite, você vai ficar com 4. O que que acontece, gente, com 4 camadas desse tecido aqui junto? Olha a altura que vai dar esse tecido junto. Ó, 2 camadas. Ó, 4 camadas, gente. Ó a altura que dá. Isso, às vezes, não passa nem na base, na altura do seu calcador. Porque é muito lá, vai ficar muitas estruturas, tá vendo? Então é por isso. Posso estruturar PVC na bolsa de bebê com R2? Pode, mas eu indico que você utilize o TNT e você coloque uma cola permanente, porque assim vai dar uma resistência, uma firmeza nele permanente. Se você usar a manta R1 R2, você pode? Pode, mas ele vai soltar e ele vai desestruturar e vai fragilizar do mesmo jeito. O vermelho que eu tenho, um tecido bem fino atrás. O preto é uma manta. Não conheço, minha linda. Costura na máquina eletrônica. Kátia, a máquina eletrônica só até 3 camadas. Porque a máquina eletrônica, ela tem mais quantidade de pontos decorativos. Quanto mais pontos decorativos, mais movimento o seu cabeçote da agulha faz. E por conta disso, menos camadas ele traciona. Por que que a máquina industrial, ela é só reta? Porque o cabeçote dela é fixo. Isso faz com que você pode colocar 300 camadas, que a agulha vai bater sempre no mesmo lugar. Se você começa a colocar muitas camadas em máquinas, quando você vai comprar uma máquina, quanto mais ponto decorativo, mais frágil é a máquina. Porque a máquina ela vai ter que fazer muitos movimentos ali em cima para fazer aquele ponto de peixinho, para fazer o ponto de coraçãozinho. Então, por conta disso, tem que tomar cuidado. PVC não pode passar, não dá para usar R2. Bruna, eu já passei, o que que eu fazia? Os testes que eu fiz com o PVC. Eu uso a entretela de tecido em cima do PVC e não estraga. Em cima do corino e não estraga em entretela. Você coloca a manta, se você passar, por exemplo, uma R2, colocar PVC, manta e passar o ferro, vai grudar no ferro, porque vai ter resina dos dois lados. Se for R2, você coloca um tecido em cima, prensa o tecido, temperatura algodão, nunca mais que algodão, porque vai esquentar muito o seu PVC e ele vai bolhar. Então você coloca no máximo temperatura algodão e aí você passa com esse tecido. Depois você tira o tecido e vai ficar. Por que que eu falo que eu não gosto de manta em PVC? Porque ele dá uma falsa sensação de estrutura. Com o tempo, essa manta ela se descola e o tecido passa a ser frágil de novo. E aí vai rasgar. Quando você passa uma cola spray, por exemplo, e cola um TNT, ele não vai mais soltar. Se você coloca uma entretela de tecido igual essa que eu uso, não vai mais soltar. Então a estrutura vai ser real, ela não vai ser temporária. Então aqui, Samira, oi gente, seja bem-vinda. Pode ser qualquer EVA, pode ser qualquer EVA, pode ser o EVA da papelaria. Qual a diferença do EVA da papelaria pro EVA que está sendo vendido hoje na Personal e na maioria das lojas na Rangel Pestana? A dimensão do EVA. Você encontra EVA com 1,40 m de largura. Na papelaria você não encontra, você encontra tamanhos limitados. E isso para fazer, por exemplo, um fundo de mala é reduzido. Então, por isso que as pessoas estão usando e estão vendendo nesses centros de venda de sintético. Qual o melhor tecido para forrar o corvinho? Gente, forro pode ser o que você quiser. Pode ser o tricoline, pode ser aqueles... Pode ser assim, ó. Isso daqui é um forro magnetado, que também é conhecido como forro de alfaiataria. Minha unha tá horrível. Aliás, eu nem tenho unha, né, gente? Eu nem mais me importo com unha. Ó, esse é o magnetado, ó, gente. Ele é um forro ó, que é quase que transparente. Ele é transparente, ó, tá vendo? Ó, e ele desfia demais. Tem o Violet Bamber,
que desfia um pouco menos, mas são forros assim que a gente fala que é de alfaiataria. Sabe, interior de blazer, coisas assim? São esses forros, tá? Você pode estar usando o meu preferido, que é o nylon 2R, que ele tem como se fosse ele foi prensado dos dois lados, então ele não desfia. Pode usar o nylon 70, também conhecido como nylon guarda-chuva, mas desfia. Pode utilizar lona, assim, ó. Essa é a 220, que é muito boa, que ela já vai ajudar a estruturar e já vai servir também de forro. Forro você tem uma liberdade gigantesca, gente. Você pode usar o tecido misto, que é bem baratinho, que ele é 50% poliéster, 50% algodão. Ele imita o tricoline, mas quando você passa a mão, você sente que é um tecido, que ele é um pouquinho poliéster, que é os tecidos mistos. Então, assim, se joga no forro. Tem gente que gosta de usar o cetim dublado para forro, que é esse daqui, ó, nada mais é que um cetim que foi dublado industrialmente, ó, em um TNT 40, que ficou este aqui, ó. E aí ele ficou estruturado, e qual o legal? Ele não desfia, então ele é bem legal. E ele tem esse brilho, tem gente que gosta do brilho, eu particularmente gosto de forro fosco, tá? Pode utilizar o bagum, muita gente usa o bagum, ó, a Sheila, por exemplo, lá do Sara Bolsas, usa o bagum. Bagum é isso aqui, ó, gente, é um tecido que tem de um lado plástico e do outro lado ele tem uma traminha. Ele é 0,30, mas ele é bem resistente, ele é legal para você fazer peças térmicas, porque normalmente a gente usa aquele plástico leitoso. Por que branco, gente? Porque o branco dá o aspecto de estéreo, então fica mais bonito quando você trabalha com coisas térmicas, com coisas de bebê. Fundos claros melhoram a visualização, dá aspecto maior para a peça. Se você faz uma bolsa com fundo branco, a pessoa acha até um alfinete lá dentro. Se você faz com fundo preto, ela não acha. Então você tem que ver o que é melhor para o seu público. O bagum, ele é legal que um paninho úmido limpa. E ele, por ele ter essa trama atrás, ele não picota, igual o plástico leitoso, por exemplo, que ele picota. Ele é bem estruturadinho, ele é bem firme, ele assenta bem na peça. Então o bagum, ele é muito utilizado de forro e ele tem uma gama gigantesca de cores. Você pode usar a cor que você quiser. Dá para fazer com o bagum o próprio viés. Você faz um corte seco em uma tira de 3 centímetros e você faz o seu viés da sua bolsa com o mesmo bagum. Então já economiza também para quem faz produção. Este é melhor que o plástico, muito melhor que o plástico leitoso. O plástico leitoso, ele amassa, ele picota, ele rasga, principalmente em caixa de leite. E ele desliza. O bagum não. Ele tem um brilho fosco, ó. Aliás, ele não tem brilho, né? Ele é fosco, ó. Ele não desliza tanto quanto um plástico. E ele tem, ó, essa malha aqui atrás que faz com que ele não picote. Então, você pode usar, por exemplo, um ponto largura 2 que ele não picota. Vamos falar agora de agulha. Agulhas, gente, dependendo do seu material, da espessura da sua peça, você muda a agulha. Se eu usar a marcação do próprio PVC e fazer um quilt com manta, pode fazer, Célia. Porém, você vai fragilizar um tecido que já é frágil, mas dá pra fazer, tá? Tenta fazer com o ponto maior da sua máquina, largura 4, aumenta deixa mais frouxa a tensão da sua máquina. Se ela tiver no 5, passa para tensão 7, porque assim o ponto ele vai correr com maior largura, vai evitar daquele ponto enforcado. Quanto menos enforcado, menos força esse tecido sintético que já é frágil, tá? Mas dá para fazer sim o quilt em cima de PVC, em cima de corino, da forma que preferir. E tem, gente, ó, a Personal vende um tecido que é este daqui, ó, que ele é dublado, chama Matelacê Original, ó. É este tecido que eu usei na mochila da Dandara. Ele vem dublado com uma espuma, ó, uma espuma, mais um TNT, e ele foi costurado, ó, gente, é costura, e uma costura perfeita, gente. Ó, é linha isso daqui, tá, ó. Ele não foi prensado, não, é linha que tem aqui, ó. Uma linha nylon 40, ó. Tá vendo, ó? Ó. Isso, ele é cirurgicamente quiltado, ó. Ó que perfeito. Tá vendo? Esse chama Matelacê Original. Você encontra na Personal Papers. Você tem o verniz com matelacê. Você tem o camurça com já matelaçado. Ele tem um valor um pouco mais alto? Tem, mas tempo é dinheiro.
O tempo que você perderia fazendo isso, gente, pensa que olha o tempo que a pessoa perdeu fazendo isso, gente. Eu não tenho paciência de fazer isso não, gente. Quer ver? Eu vou pegar uma régua para medir para vocês a distância disso. Ele tem, ó, a distância dele é de 2 em 2 centímetros. Ó, 2 em 2 centímetros. De fora a fora. É muito trabalho, entendeu? Então a pessoa fez de fora a fora e já vende. Então ele tem um custo pelo trabalho já feito. Mas o tempo que você economiza na sua produção, compensa você estar comprando, tá? Você tem ele de várias cores, várias cores, todos dublados na espuminha. Gente, desculpa, é porque as perguntas estão passando rápido e eu não consigo ler todas, mas eu vou respondendo conforme eu vou lendo. Samila, quero estruturar o camurça com TNT. Qual cola eu uso? O camurça é esse daqui, ó, gente. Este é o camurcinha, ó. Ele tem um lado camurça e o outro lado camurça, mas o outro lado ele é meio áspero, tá? Ó, este é o camurça. Como a bagunça não encarece muito, não encarece... Sam, com o bagum não encarece muito a peça, aqui é 23 um metro. O bagum é R$23 um metro, mas que bagum mais caro? Não, bagum é um tecido super barato. Ele não é esse preço todo, não. Vai lá na Personal e coloca bagum. Ah, gente, bagum é com N, tá? Tem gente que coloca lá com M e aí a lupa não acha. É bagum com N, tá? E aqui, ó, esse lado é o camurça, ele é áspero. E o outro lado, ele é fofinho, tá bom? Como que pode estar estruturando? Você passa a cola spray. Eu indico a cola permanente, porque ele é um tecido que ele não amassa, não vinca, por mais que você vire, e ele vai segurar esse estruturador. Então, eu indico cola permanente e o TNT 150. Vai ficar uma estrutura, ó, perfeita. Mas não acho legal fazer vira com ele, tá? Porque quando você faz a vira, ele fica grosso. Isso, bagum com N. Tem gente que vai lá na Personal e me chama e fala assim, Sam, mas não tem. É porque é com N, tá, gente? Ah, gente, tem esse aqui também, ó, que eu amo. Você cortou, tentei cortar, mas não dá pra cortar. Porque ele é como se fosse um feltro, ó. Ele não corta, ó. Ó, tá vendo, ó? Ele não corta, ó. Ele rasga, mas ele não corta porque ele é muito tramado. Eu cortei com um cortador, sabe aqueles cortadores da Toque Cri, aquele prêmio? Eu tentei cortar com ele e não deu certo. Só dá certo com faca. Por exemplo, naquela máquina Fabi, que a Ivy mostrou, consegue cortar. Mas no cortador, que é para EVA e para papel, ele não corta, tá? E tem esses tecidos, ó, gente, que a gente chama de tecido especial, que você acha lá na Personal Papers, ó, que é este tecido aqui, ó. Eles são estampados, mas são tecidos, ou seja, tecido, sabe? Ele mancha, ele faz tudo isso. Ele tem aqui, ó, gente, uma trama. Vocês estão vendo essa trama de triângulozinho? Essa trama chama jacar. Tem gente que compra tecido, tem tecido de decoração com o nome de jacar. Mas jacar é uma forma de tramar fios. Então, por isso que esses tecidos especiais estão com o nome de jacar lá no site da Ivy. Porque ele tem essa trama característica, ele foi tramado como se fosse vários triângulos assim. E por isso ele recebe o nome. E ele foi dublado em cima de uma sarja. Ó. Deixa eu pegar um lado que vocês enxerguem. Aqui dá pra ver, ó. Ó. Tá vendo? Ó? É um tecido que ele foi dublado em cima da sarja. Ele foi grudado industrialmente por uma cola e ficou assim. Então ele foi feito, ele foi criado para fazer calçados. Sabe esses calçados coloridos que a gente tá vendo? Esses All-Star da vida colorido? Então, esses daqui são esses tecidos. Então você pode utilizar para bolsas, que ele super aguenta, ele não deforma, ele é muito, muito bom, tá? Ele é dublado em sarja e ele tem essa característica. Fazer a vira com camurça na industrial, tudo bem? Linda, a vira na industrial, o que eu chamo de virada assim, ah, não faz a vira no camurça, é porque ele fica grosso. E eu não gosto, mas você pode virar a bolsa. Por exemplo, esta bolsa aqui, eu fiz ela toda pelo contrário, vamos supor. Oxi! Eu fiz ela e virei ela pelo forro. O tecido camurça não marca. Se eu fizer esta vira pelo forro, com a peruja, com o verniz, vai marcar todo o tecido. Vai estragar todo o tecido. Por mais que você coloque um monte de calor, um monte de secador, ele não tira mais as marcas.
Meu Deus, onde você aprendeu tudo isso? Fuçando, linda, testando, treinando, futucando as coisas, enchendo o saco dos meus parceiros, que aí eu viro e falo assim, mas Ive, por quê? Por que chama spam? Por que chama jacar? Aí ela me manda, aí eu vou lá na internet e coloco assim, trama jacar. Aí vou ler, vou ver vídeo, e aí vai indo. Você usa esse para bolsa? Esse o quê, minha linda? E então, o que ele tava falando? Tava falando do quê? Deu uma de Rafael Bernardes agora, fugiu. Ah, então esses daqui vocês podem estar utilizando, tá? Pra fazer. Tem esse, tem o crochê que eu amo muito, muito, muito o crochê, que eu fiz uma bolsa com ele, que vocês já viram. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui de tecido. Ah, tem esse, ó, que é o palha. Tá vendo? Ó que lindo esse palha, que é dublado também, ó, na sarja. E tem os tecidos que são incríveis, lindos, perfeitos e maravilhosos, que são os tecidos do verão agora, que são as ráfias. O que é uma ráfia? Ó, esse também é um tecido especial, ó, chama losango. Ele é um tecido todo tramado, que ele foi dublado em uma sarja, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu pego um lado aqui dele que tem as pontas desfiando, ó. Ó, tá vendo as pontinhas, ó? Aqui a sarja e aqui as pontas da trama e ele foi dublado. Esse aqui chama losango. Já vou falar sobre a agulha, deixa eu só finalizar com a ráfia e aí a gente fala sobre tecidos especiais, a gente tá falando, tá, gente? Não são sintéticos, são tecidos especiais. Essa daqui, ó, é o losango e tem este daqui, cadê, gente? A minha ráfia? Pera aí. Ai, ó, ráfia blue, que é este daqui, ó, tá vendo, ó? São tramas e é dublado em cima de uma sarja. Então é um tecido forte, resistente, perfeito, ó. Tem a linha, ó, tá vendo, ó? Você sente a linha, não deforma, tá? Porque tá dublado, mas, ó, você sente que é linha, toque de linha, tá? Chama-se ráfia. Você tem vários modelos de ráfia à venda lá no site da Personal Papers. E você tem agora, pro verão, a palhinha sintética que a Ive disponibilizou, que de tanto azucrinar ela disponibilizou na Personal, ó, que é esta daqui, ó. Esta palhinha chama-se Off-White, ou seja, ela é um branco gelo. Ela é um falso branco, um branco de mentira. É o gelo, sabe gelo? Aquela cor que a gente vai no consultório do dentista e não é nem branco, nem bege, nem é o off-white. Tá vendo? É essa daqui, que chama palhinha sintética e nada mais é, gente, sabe aquelas cadeiras de praia super mega resistente que a pessoa senta e não estraga, que pode ficar ao sol, que pode sofrer abrasão, pode tacar areia, pode colocar água do mar, cloro da piscina, que não vai estragar? Então, é essa daqui, ó. São fibras, ó, tá vendo? Um monte de fibra, que ela foi envolvida por um plástico, ó, por um plástico, e aí foi tramado esse plástico e aquecido com ferro, com calor. Então, ó, ele não mexe, tá vendo, ó? Não é igual aquela trama das nossas telinhas, ela não mexe, ó, porque ela foi aquecida, foi tramado, e aí tacou o calor e ela grudou, porque é plástico. Então, grudou nos dois sentidos. Ó. E dá um trabalho do cão pra arrancar. Ó. Tá vendo? De um lado e do outro. E é muito, muito bom, muito, muito resistente. Não deforma. Pode tacar no sol isso daqui, gente, de 40 graus, que não sai. Disseram ser ruim e na lavagem sai. Toda cola branca sai na lavagem, porque cola branca tem base água. Então, por isso que sai. A cascoresa é a melhor, aquela cascoresa azul ou a preta. Você pega um rolinho, passa no seu tecido e aí você vem com outro tecido e cola. Dublagem nada mais é do que unir dois tecidos por uma cola. Seja ela uma cola spray, uma cascoresa, uma cola de contato, uma dupla face, qualquer coisa que una os dois tecidos chama-se dublagem. Eu chamo de colagem o que usa cola. Então agora vamos falar sobre agulhas. A agulha, gente, o que muda de uma agulha 12, 14, 16, 18? A espessura, a calibragem da agulha. Quanto mais fina a agulha,
Mais fina é o contorno, menor calibre. É como se fosse o dedão, ó, gente. A agulha 12 é fininho e a agulha 18 é grossa. Qual a diferença? Quanto mais fina, mais mole, mais maleável. Se você pegar e colocar, por exemplo, um tecido, um montana, e você costurar com uma agulha 12, vai costurar? Vai. Mas pode ter momentos que essa agulha, ela entre de forma torta. E aí o ponto não vai ficar perfeito e ela pode bater na chapa da sua máquina e quebrar. Ou ela pode entrar no tecido e furar, mas não fazer a pescagem do ponto, ou seja, tem uma laçadeira, ó, gente, isso é uma laçadeira. Aqui é a ponta da laçadeira e aqui é a parte de trás. A sua agulha bate aqui, a laçadeira passa, pesca a agulha, isso é sincronizado, ó. Quando a agulha tá saindo, a laçadeira pescou o nó que tá na agulha, sua linha. Trouxe pra cá e ela devolve com a laçada pronta. Então, se você usa tecidos muito grossos com agulha fina, pode estragar, tá bom? Então, assim, tá costurando tricoline, agulha 12. Tá costurando um tricoline, por exemplo, com um vivo feito em tecido sintético, 14. Tá costurando tecido sintético, vai de 14. Colocou mais de 3, 4 camadas de tecido sintético, viu que já tá bem firme, gente? 16. Enfiou um vivo de plástico ali dentro, 18, tá? Então, assim, foi ficando grosso. Não tem como eu falar pra vocês assim, gente, usa blusa em Salvador? Às vezes vai usar. Quando tiver frio, vai usar. Agulha é igual. Você pode colocar várias camadas de manta R1 e você tem que usar uma agulha mais grossa. Então, quanto mais estruturado, você vai passando a agulha para agulhas mais grossas, tá bom? O tecido ele não tá tão estruturado, você usa uma agulha fina. Tem outro detalhe também. Se você usa uma agulha muito grossa, uma agulha 18, em um tricoline, você vai estuprar a trama daquele tricoline. Porque o tricoline ele tem uma trama assim, ó, gente. Quando você coloca um ponto fino, ele tem que passar em todas as tramas. Se você coloca uma agulha 18, é como se você estivesse colocando um dedão assim, ó. Você vai furar o seu tecido inteiro. Então, você coloca uma agulha fina, porque o tecido é delicado, você precisa de uma agulha delicada. Ponta de bola. O que é uma agulha ponta de bola? É uma agulha que não fura, ela transpassa a trama. Quando você usa uma agulha ponta de bola para fazer, por exemplo, fralda de bebê. Sabe fralda de bebê? Que é aquelas bem ralinha? Se você usar uma agulha que tem uma ponta fina, ela vai furar toda a trama da sua fralda e vai estragar. Então, você usa uma agulha ponta de bola. Ela não vai furar, ela vai estar a trama assim. Ela vai passar, ela abre a trama para ela passar. Quando ela voltar, a trama fecha. Então, você não estraga a trama do seu tecido, tá? Tem uma agulha chamada ponta de flecha. É uma agulha específica para couro. O que é a agulha ponta de flecha? Ela é afiada, ela é como se fosse uma ponta em formato de losango. Ela passa pelo couro e ela volta, ela passa e ela abre assim o couro, sabe? Como se fosse um losango. Quando ela volta, ela fecha e o couro fica perfeito. Por exemplo, quando você pega um cinto e você olha o avesso do cinto, você não vê o furo, porque eles usaram essa ponta de flecha. Mas é muito difícil achar essa agulha, tá? Eu ainda vou achar para mostrar para vocês. Então, é isso sobre agulhas, tá? Ponta de bola dourada para malha. Isso, é aquela que a gente fala que é a ponta de ouro. É a ponta dourada. Essa é para ponto crivo. Também é para ponto crivo, Elsie. Então, gente, tem vários tipos de agulha. Se você começa a costurar mais grosso, você vai aumentando. Colocou o vivo de plástico, gente, parte para 16. Porque se você usar uma 14, ela vai entortar. A agulha tem vida útil. Os fabricantes falam em 60 horas de uso para uma agulha. Ou seja, você vai trabalhar 60 horas e vai descartar aquela agulha. Por que você descarta a agulha? Porque ela fica cega ou ela entorta, tá? Para quem faz quilt, a manta acrílica cega a agulha. Aí tem gente que fala assim, mas a ponta tá bom, mas não tá furando, é porque a ponta tá cega. De tanto que ela passa na manta acrílica, ela cega aquela ponta, então você tem que jogar fora aquela agulha e pegar outra. Todo projeto que eu faço no ateliê, o que eu faço? Eu pego um projeto, eu desenvolvo a peça piloto, eu desenvolvo a peça com vocês e aí eu jogo fora a agulha.
para não ter o problema de repente, na próxima peça que eu vou fazer, eu ter ponto falhado, tá? Mas não usa agulha enferrujada, não usa agulha torta. A agulha na máquina doméstica, o furo fica pra frente. Na máquina industrial, tem uma cava, assim, ó. Você pega a agulha e ela tem uma cava, assim, ó. Na agulha industrial. Pra que serve essa cava? Essa cava sempre olha para dentro da máquina. Fica virada sempre pra direita. Se você colocar essa cava no meio ou à esquerda, não faz ponto, tá? O ponto, quando descer, a laçadeira não pesca a sua agulha. Então, ela costura, mas ela não faz o laço. Então, sempre na máquina industrial, a cava da agulha olha para o corpo da máquina, sempre para a direita. E a linha na máquina industrial sempre entra da esquerda para a direita, de fora da máquina para o corpo da máquina. Tem um sentido. Da auditoria do artesanato. Que maravilha, Sam. Você tem uma didática excelente, nota 1000. Ai, obrigada, Helenice. Então, gente, eu acho que é isso. Falando de estruturador, de sintético, de tecido especial, de agulha, de cola spray. Tem mais alguma dúvida? Ficou alguma dúvida a respeito? Ah, uma coisa. Cola, gente, é óbvio. Vamos falar sobre cola. Cola, você precisa deixar ela secar para costurar. Colas spray secam muito rápido. Então, você colou, você já pode levar para a máquina e costurar. Cola de contato precisa estar 100% seca. Você tem que pôr o seu dedo e ela não pode fazer colinha assim, ó. Isso quer dizer que ela está pronta para costurar. Dupla face, que eu amo, substitui cola de contato. Mas algumas dupla face vagabunda, se você deixa para costurar no dia seguinte, ela vira uma gosma. Principalmente se está muito calor. E aí ela suja toda a sua agulha. Então, colocou a dupla face, costura. Colocou a cola, deixa secar, depois vai costurar. Então, quando pula o ponto é porque a agulha tá cega? Sempre que você fizer uma costura e tiver ponto saltado, tá todo ponto bonitinho, saltou um ponto. A agulha tá cega. Então, você pega e verifica. E de preferência, coloca uma agulha mais grossa também. Ela pode estar pulando ponto porque a sua agulha é fina demais. Então, praticamente, temos que trocar a agulha após uma produção. Ou seja, eu costuro 10 necessaires, eu troco a agulha. A fábrica determina 60 horas de uso. Então, vamos colocar que você trabalha 6 horas por dia no seu ateliê. Após uma semana trabalhando com aquela agulha, você tem que trocar a agulha. É isso que eles determinam, entendeu? Você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você trabalhou 6 horas durante 6 dias, 6 vezes 6, vamos lá. 300... Não, gente, calma. 6 horas durante 10 dias. 10 dias. Você trabalhando 6 horas todos os dias, passou 10 dias, você troca a sua agulha. Essa live merecia ser cobrada. Ai, gente, eu começo a falar e eu vou indo, né? Aí minha live fica longa e a pessoa vai lá no meu inbox falar que eu desrespeito vocês. Porque eu faço live longa. E isso é um desrespeito. Gente, não é desrespeito. Aprender leva tempo. PVC estruturado com cola spray e entretela de tecido. Exato. PVC você estrutura com cola de spray permanente ou com entretela de tecido com resina permanente. Parabéns pela aula. Obrigada, gente. Mais alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa agregar? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém falou, não, é uma asneira o que ela tá falando e quer colocar? Pode falar. Só troca quando quebra. Então, Rodrigues, normalmente a minha não... Eu nunca cheguei, assim, a quebrar uma agulha, literalmente. Porque eu sempre uso agulhas grossas. Eu sempre gosto de 16, de 18. Então é muito difícil. Onde posso comprar agulha 16 para Janome? Não estou achando no Rio de Janeiro. Você pode comprar. Eu compro na Macfix. É uma loja na rua São Caetano. Eles vendem pelo WhatsApp também. É só ligar lá na loja que eles enviam por correio. Eu tô o Leandro da LN Acessórios também tem agulha para Janome. Obrigada, Márcia. Desrespeito a entrar para falar besteira. Gente, vocês não têm noção dos inbox que eu recebo. É terrível. Teve uma menina que falou pra mim que como é que é? Que eu feria a feminilidade do artesanato porque eu não coloria minhas unhas. Porque o artesanato, ele é feminino porque a mulher se cuida pra aparecer ao vivo. E eu não faço isso. E eu apareço com cara limpa, com as unhas desse jeito. E aí eu peguei e mandei ela merda.
Mas normalmente eu pego e sou delicada e falo assim, vou tentar melhorar, vou seguir o seu conselho. Mas essa específica eu mandei a merda. Parabéns pelo seu comentário. Obrigada, gente. Se eu usar PVC para bolsa de praia, rasga? Adriana, o PVC, não é que o PVC rasga. É porque você precisa ter um cuidado para trabalhar com o PVC. Se você não estruturar o PVC, ele se torna mole. Qualquer tecido sintético exposto ao calor, ele deforma. Então eu indico que use sempre linha de nylon 60, porque por mais que ele ceda, a linha sustenta. E quando você for usar numa bolsa de praia, estrutura ele com uma cola permanente e com um TNT. Você já vai agregar uma estrutura boa, evitando problemas, e não vai agregar tanto valor na sua peça, assim, valor de embutir valor, sabe? Se você falou, eu perdi. Falei no começo, Jaque, mas é basicamente o TNT é um estruturador barato, que ele não tem problema de perder estrutura, só que ele não derrete. Aliás, ele derrete, você não pode passar a ferro ele, tá? E eu não indico que você use cola permanente em tecidos sintéticos que amassem. Eu só indico que use cola permanente em tecidos que não amassam. Amei, obrigada por atender. Ai, Kiki, eu espero que tenha tirado todas as suas dúvidas, tá? E qualquer coisa é só chamar. Obrigada, gente. Tem um monte de gente que enche o saco, vocês não fazem ideia. Diz o moço do Rio de Janeiro que a agulha 16 tem no caçula. Não sei o que é um caçula. Você é linda, obrigada. Eu tive que mandar a merda, gente, foi mais forte que eu. Eu fiz questão de ligar pra ela e falar pra ela assim, ó, você pode ir a merda, por favor? Depois você voltar, você vem me encher o saco. Eu acho que ela ficou bem chateada comigo. Você passa como... Pinto a unha, já sai pro outro dia, você vem... Então, gente, material estraga a unha, gente. Eu colo, quando eu vou sair, o que que eu faço? Eu faço, male, eu faço só a cutícula. E aí, quando eu vou sair, eu colo, assim, ó. Ó minhas unhas onde estão, ó. Aí eu venho aqui, pego ela já tem cola, eu faço no carro. Pra você ter noção, como a pessoa é ultra vaidosa, sabe? A pessoa tá lá no carro, aí eu colo a minha unha aqui, ó. E pronto, tô com a unha vermelha. E aí, ó, eu só tiro aqui, ó. Ainda tem a mais prática do mundo ainda. Tem um gel aqui atrás, eu só venho, ó, e tasco ela aqui. E tá linda, grande, perfeita, vermelha. Com a pintura maravilhosa. Mas de resto... Queria fazer uma pergunta, mas esqueci o nome do material. Núbia, se você lembrar, é só você me chamar no inbox. Não tem problema nenhum, tá bom? Eu tô sempre disponível no inbox. Não precisa de unha e maquiagem. Eu também comprei na Caçula 16. Gente, tem na Caçula. O que é a Caçula, eu não sei, mas tem lá. Tá? Tem nessa Caçula. E lá no Leandro LN Acessórios tem também agulha. Quem quiser, ele envia por correio. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Normalmente, gente, eu interiorizo, sabe? Mas tem dia que eu tô meio de pá virada, que aí eu ligo. E eu gosto de ligar pra falar, assim, pra pessoa saber que fui eu que falei. Então, gente, é isso, tá? Eu vou fazer a janta. E qualquer coisa é só vocês chamarem. Eu tô sempre à disposição no inbox. Vocês sabem que eu tô com 2 passo-a-passos à venda, né? O passo-a-passo da mochila, que eu fiz pra minha filha, que eu ensino uma forma super diferente de embutir o bolso da frente, sem fazer aquela costura externa que corre o risco de ficar torta. Uma costura que fica 100% embutida, com acabamento em vivo. Tá saindo R$25. E eu tô com o projeto Kit Viagem a R$60, que vai abrir na sexta-feira. Quem quiser tá adquirindo, é só me chamar no inbox que eu passo a minha conta poupança. A aula da mochila já tá aberta e a mala abre sexta-feira. Mas já tem lista de espera. Qual material eu posso usar para estruturar o Cleops? Você pode usar todos. O TNT, você pode usar a sarja, você pode usar a lona, você pode usar o nylon 220, que é esse aqui, ó, gente. Que ele é muito bom, tá? Qualquer coisa, então, é só chamar. Gente, tá super barato, tá? Os passo a passo. Eu tô fazendo porque vocês sabem, por mais que eu tenha parceiro, gente, parceiro me envia produto. Tem hora que meus parceiros não têm todos os produtos do mundo. E eu preciso ter um caixa no ateliê e eu não tenho. Porque eu não vendo, não dá tempo de eu criar, vender, administrar casa, família e tudo isso. Então, por conta disso, eu não gosto de passo a passo pago, vocês sabem. Eu queria poder disponibilizar 100% gratuito pra vocês. Mas esses 2 eu tive que fazer pago pra fazer um caixa. Porque a Dandara me pede as coisas e eu não tenho como dar e ela fica chateada. Então, eu tô fazendo um caixa pro ateliê.
R$ 25 é super barato e é uma técnica que você vai usar em tudo, em todos os artesanatos que você tiver. É uma técnica muito simples que salva demais pra fazer esse bolso na frente, de bolsa, de mochila, de necessaire, de qualquer coisa que você quiser pôr esse bolso, que ele fica pra frente assim, sabe, estabilizado na frente da peça. E o kit viagem são 3 peças, uma bolsa P, uma mala M, que ela é térmica, e uma mala de viagem G. Todas, assim, feitas com muito carinho. Se você vender uma peça, você já paga os R$ 60 que você usou para comprar a aula. Então, eu fiz bem baratinha para todo mundo conseguir aderir e me ajudar também. Tá? É isso, eu vou jantar. Muitos beijos, vai ficar gravado. Qualquer dúvida, me chama no inbox, tá bom? Quem puder, adquira a aula. Tô sempre à disposição.